Bem-vinda, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 23 de abril de 2021. Agora no Fuso Central da Europa são 19 horas e 35 minutos. Brasília, 5 horas para trás, são 14 horas e 35 minutos. Já temos aqui para conversar conosco, dar uma volta ao mundo no momento extremamente tenso das relações internacionais, Pepe Escobar conversando conosco diretamente de Bangkok, na Tailândia, onde são, no fuso aí, qual é o fuso? O fuso de Bangkok, é meia-noite, 36 minutos, ele já vai contar pra gente de Bela Lugosi está ou não está vivo, e temos também Eduardo Jorge Viola nos representando fisicamente no fuso de Brasília, embora ele esteja em Buenos Aires. E olha que a gente vai começar com um anúncio solene. Eduardo Jorge Viola falou que não poderia deixar de iniciar as nossas discussões sem fazer um comunicado. Agradeço, botei aqui o banner de espera, vou mandar o link para Fernando Gomes, jurista, se juntar a gente, ele que é a nova aquisição ao grupo, a nosso time de discussões aqui ajudou a gente bastante na semana passada, e assim como eu, que ficou por dever de ofício, teve que ouvir horas e horas ontem, Luiz Edson Fachin e o meu ex-professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, que, de forma muito interessante, como já vou comentar, ele ontem parece que esqueceu uma lição, Piero, que ele me ensinou. Que era raciocínio silogístico dentro do direito. Então, para uma coisa, não tem uma coerência. Na própria formulação ali, se você pegar a fala de 2 minutos, tem uma contradição ali muito interessante do ponto de vista lógico. E eu, como ex-aluno, fiquei decepcionado de a lição que ele ensinava em sala não aplicar na sua fala formal ali, pronunciando o seu voto na Suprema Corte do Brasil. Piero Live, comentários iniciais sobre essa questão aí do julgamento, como isso se tendeu a confirmar a leitura que a gente falou aqui algumas semanas atrás, a gente discutiu isso, inclusive, em mensagem privada nessa manhã, que algumas semanas atrás, olha como as coisas são interessantes. O pessoal do Piguinho Vermelho estava super desanimado, Jururu, porque estava rolando um boato de que poderia haver uma reversão no pleno do STF. Lembra, pessoal? Estão armando um golpe aí, o Fachin, uma manobra e tal. Estavam Jururu. Aí nós aqui, semanas atrás, falando, olha, tinha que ir pensando, não faz sentido essa reversão. Seria mais interessante para o Games Master, aí quem controla o tabuleiro, o jogo, manter uma incerteza controlada, essa variável controlada Lula, até mais para frente. Então, não deve haver uma resolução, deve haver uma prorrogação desse estado precário do capital político Lula. Então, eu falei, pessoal aí do Piguinho que está desanimado. Não, calma, vai durar mais aí. A flauta mágica vai tocar por mais tempo. E veja que isso realmente foi confirmado nessa semana. E aí o pessoal voltou àquela euforia, tudo, acabou, etc. Quando pessoas aí mais previdentes, inclusive a rainha do agrojornalismo, Mônica Bergamo, publicou ontem à noite que o próprio PT estaria de barbas de molho, no que faz muito bem, como a gente vai conversar com o Fernando Gomes já, que falou, não, mas peraí, isso é só o triplex, lá os outros processos, notadamente sítio de Atibaia e os 2 processos do Instituto Lula, a instrução, em princípio, é preservada e pode ser convalidada, inclusive foi repetido diversas vezes por mais de um ministro ontem no STF. Mas o que é aquela questão, né? É difícil quando tem esse evento, o Fernando entrando, esses eventos político-midiáticos, tem aquela catarse do pessoal, agora vai, não sei o quê, mas já na sequência, olha o histórico aqui, como aconteceu, né, aquele lado, né, quando teve a decisão do Fachin, monocrática e tal, e depois o pessoal, já nos dias, semanas que se seguem, tem uma notícia que ajuda o pessoal a voltar para a realidade. Quanto desse momento de catarse, inclusive o pessoal vem, né, aqui tentar trollar em publicação e tal, assim, tá vendo, uma pessoa veio botar um trollzinho e falar assim, você, né, que nem lá virou meme, gif lá do Gilmar Mendes falando pro Barroso, você nem já foi derrotado, e tal. Não, você foi derrotado também. Gente, que eu mais gostaria, eu ficaria derrotado e felicíssimo, se de fato esse é o momento da inflexão na curva, da virada, etc e tal. Vou ficar felicíssimo se o Lula for presidente, né, puder ser candidato, puder ser eleito, puder fazer um governo que mude o curso atual. Mas, em princípio, eu vou ficar cauteloso. E assim, a gente não tem medo, ou a gente não tem manifestações que possam gerar esse tipo de trollagem, porque a mais pesada de todas, ficar isolado, aguentar um inverno, como fala o Nildo Orix, que deve estar com a gente na próxima terça-feira, foi aquela história de, no dia que saiu a Vaza Jato, 9 de junho de 2019, eu falei, olha, gente, espera, tem gato nessa tuba aí, espera, que a gente sabe que é o Glenn Greenwald, cautela. Ali, 99,9% das pessoas que nos seguem falam, não, até agora você vai ficar desconfiado, não é possível e tal. Depois dessa, assim, falando, dá um crédito, vamos esperar, e se, de fato,
o que a gente vem falando aqui, né, do controle, mas com prazo determinado, essa precariedade do ativo político Lula operada pelos Games Masters até aqui, se isso não é, a gente vai ficar felicíssimo. Eu torço, rezo para o que a gente fala aqui está errado. Mas, em princípio, eu colocaria as barbas de molho que o próprio PT, de acordo com a pena da agrojornalista Mônica Bergamo, a atitude adotada lá. Comentários iniciais, Piero Live. Fernando Gomes, a sua câmera está fechada, abra a sua imagem. Não, ele escreveu no chat que está com algum problema aí. Não, assim, primeiro eu queria tentar tirar uma dúvida com você, porque tem alguma coisa que eu não entendi aí, eu achei muito confusa a sessão ontem, que é o seguinte, eles estavam discutindo se era para o pleno discutir a questão, ou se isso já tinha sido discutido pela segunda turma, ou todo mundo já votou e passou por cima dessa discussão, se era o pleno ou não era, porque, na verdade, assim, até onde eu entendi, conversando inclusive com outras pessoas que são aí do campo de direito, o que estava falado pela segunda turma já era ponto resolvido. Não existe isso. Entendeu? E todo mundo começou a falar, se atropelar, de modo que eu achei, fiquei com a sensação que, na verdade, as pessoas estavam fazendo uma espécie de show midiático para a televisão. Aí entra o ponto, não só, entra o ponto número 2. A TV não passou nos canais, enfim, na Globo News, tal, como ela costuma, botar aquele urgente, ficar o dia inteiro a sessão. Derrubar a grade. Menor pelota. Eu fiquei indo de um para o outro, assim, a tarde inteira, e vi, inclusive, que a Globo News estava reprisando matéria que ela tinha dado de manhã sobre a Covid, em horas que estavam com a discussão quente ali, por exemplo, com o Lewandowski respondendo ao Barroso. Né? A outra coisa que eu achei esquisita foi o Gilmar Mendes querer adiantar o voto dele. Assim, era altamente previsível que ia dar um bate-boca entre ele e o Barroso. Se ele tivesse o voto dele, ele ia estar à vontade para soltar o verbo ali e falar mais do que a pouco. Ou seja, tudo ali foi estranho para mim ontem, exceto aquilo que a gente já esperava que fosse acontecer, né? Das N coisas que dizem que, enfim, é isso aí, vamos manter as barbas de molho e tal. Mas não adianta. Nesse ponto aqui, eu já, assim, hoje cedo eu quase desisti, sabe? Porque, é sério, Ramos, porque eu percebi, assim, que, de novo, agora, assim, eu postei um negócio bem nada a ver, falando sobre o Pazuello e o Ministério da Saúde, porque eu sabia que nos comentários ia vir aquela história, mas agora que tudo mudou com o Lula, nada disso que os militares estão fazendo vale, etc. E tal. Era óbvio que as pessoas estão, vamos dizer assim, indexando a leitura da realidade em função desse negócio aí. O que para mim é uma coisa bastante complicada, porque esse negócio eu vejo muito mais como alguma coisa que é reflexiva do que normativa. Está entendendo? Quer dizer, eu não sei se eu consegui me explicar direito aqui. Conseguiu. Olha, o Fernando Gomes já está na sala conosco. Abre seu microfone aí, Fernando. Um cumprimento antes de eu tentar responder com a sua ajuda a indagação de Piero Line, que eu acho que o propósito é a própria indagação e a dúvida e a incerteza, Piero, porque, como eu falava aqui, quanto mais dúbio, melhor nesse jogo, porque cada ator pode dar o spin para sua bolha estanque, não dá curto-circuito, porque elas são justamente, não tem vaso comunicante. Fernando Gomes, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Sim. Tá sem som aí, não conectou o seu, embora pareça que está conectado, não está captando
o seu áudio. Olha, Piero, então enquanto o Fernando está tentando resolver o problema do áudio, eu vou te dar aqui a minha tentativa de resposta, acho que vai ficar bastante claro, uma troca que eu tive com o advogado e assessor parlamentar Samuel Gomes, que já participou diversas vezes do programa aqui ontem. O Samuel Gomes, assim como a gente, estava fazendo um live blog, uma cobertura em tempo real do... Eu acho que agora entrou o microfone do Fernando. Dá um alô aí para ver se entrou, Fernando. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Agora boa sim. tarde. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Piero. Prazer. Satisfação. Boa tarde, Fernando. Muito prazer aí. Tudo bom? Olha só, eu fiz um live blog, inclusive, refletindo em algumas postagens, conversas em privado com você, com o próprio Fernando, que estava acompanhando também aquela sessão, né, deveres do ofício, mas ossos do ofício, enfim. Aí a gente fez eu fiz um fio longo aqui com diversos pontos, e o próprio Samuel Gomes estava fazendo algo semelhante no Twitter, no WhatsApp, ele estava mandando para os contatos dele, assim, né, sínteses de cada movimento ali naquele show. E aí, lá no final, o Samuel Gomes arriscou um placar ali, lembrando que a sessão não terminou, né? Foi suspensa, bate-boca, etc e tal. Aí ele mandou o seguinte, ó, resultado provisório, 8-2 pela suspeição. Aí eu grifei aqui, peraí, pela suspeição. Aí depois eu botou, não, sou corrigido por amigos, né? O pessoal do WhatsApp mandava o feedback em tempo real, como eu próprio mandei. Falou, não, é 7-2 até agora, mas com provável aquisição aí na sequência de mais 2 votos, então ficaria um 7-4, que inclusive foi o placar que arriscou no início ainda, antes dos votos começarem, o próprio Fernando Gomes, que está nesse filme do Twitter. Eu falei, Samuel Gomes, peraí. Esse placar não é pela suspeição, a questão do mérito. É por não entrar no mérito. Na verdade, ficar uma contenção do plenário em abdicar de ser, porque de fato aí seria seguida o normal não ser uma instância revisora das turmas. É o Samuel Regió. Isso, bem lembrado. Eu falei, isso é importante, porque essa questão, né, da margem de manobra para o futuro. Porque o efeito da suspeição nos demais processos, sítio, instituto, para além do triplex, certamente vai ser suscitado. E a gente já até viu, né, nessa coisa da Mônica Bergamo, que a defesa vai formalizar esse pedido. Inclusive, né, nessa manhã, o Fernando Gomes está se dando ao trabalho de ouvir aí o spin que era dado lá no 71, a Tereza Cruvinel, né, que ocupou cargos durante a administração do PT, a fundadora da Empresa Brasileira de Comunicação, TV Brasil, etc., ela falou algo descolado da realidade factualmente. Ela falou, não, já está anulado, toda a instrução está anulada em todos os processos, a suspeição, bom, se fosse o caso, a defesa não se daria o trabalho de suscitar isso formalmente, como certamente vai tentar fazer. E, em princípio, a jurisprudência até aqui e a doutrina diz que não, que a suspeição tem que ser suscitada em cada processo. E tem aquela história também do princípio das nulidades, que a nulidade só existe se houver prejuízo à parte. Isso foi repetido diversas vezes ontem no julgamento. Então, o próprio PT, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco numa notinha plantada lá na Mônica Bergamo, em princípio sabe que não é automático, que isso vai ter que ser pedido. Então, o que acontece? Por que não seria interessante ontem o pleno se manifestar na questão de mérito, se o Moro foi ou não suspeito? Porque isso vai ser suscitado e eles querem manter uma margem de manobra para frente. Aí o Samuel perguntou, como assim margem de manobra? Eu falei, olha só, Samuel, como eles vão votar em relação aos efeitos da suspeição nos demais processos e em relação à própria questão de fundo, se o Sérgio Moro foi ou não suspeito, porque evidentemente que ele foi suspeito, foi parcial em todos os processos, mas vai ter que haver uma manifestação formal. Então, caso suscitada, eles vão ter que se manifestar independentemente nesses outros processos. Aí eu falei aqui, a doutrina majoritária, a jurisprudência é que só se aplica ao triplex. Isso está refletido na posição alegada do próprio PT naquela plantação lá da Mônica Bergamo. Nessa altura... Isso se cinge ao próprio objeto do habeas corpus. O habeas corpus original, o que estava sendo julgado originalmente era a matéria trazida ao Supremo Tribunal Federal no habeas corpus em que se decidiu pela suspeição. Logo, não haveria de se falar em nenhum tipo de possibilidade de extensão desses efeitos, sendo possível esse resultado, digamos assim, porque ele está, obviamente, no horizonte jurídico aí, na medida em que, de fato, a configuração jurídica do Instituto da Suspeição leva a uma comunicação de natureza pessoal, né, da intenção do magistrado no caso, e em função de qualquer outro processo, mas ainda assim isso precisa ser objeto de matéria específica da defesa em manifestação apropriada no juízo de piso.
e não como um efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, como se está, de certa forma, fazendo com que as pessoas acreditem em certas narrativas. E que ontem foi determinado que é Brasília, inclusive a saber, né, uma hipótese lá levantada, se Brasília vai aceitar ficar com a bola, ou se vai declinar da competência e tal. A gente tem essas variáveis, inclusive tem uma outra variável, né, é uma incerteza totalmente controlada, na mão dos homens. Mas essa questão... pode declinar? Pode dizer não, mas eu não me reconheço como competente, né, o Marco Aurélio Melo... Brasília pode, especificamente, Piero. Ontem, inclusive, na decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma controvérsia com relação ao caráter, como foi manifestado lá pelo Lewandowski, eu até anotei aqui, precário e efêmero. Ele se referiu exatamente nesses termos. A decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à fixação de Brasília é em termos precários e efêmeros, porque, no fim das contas, a matéria poderia ser devolvida à discussão lá no piso e a Brasília, assim, entender por qualquer outra razão de natureza de conexão ou de continência, não competente para julgar, entendeu? A matéria. Então, ela pode vir. Muito embora a lógica toda do processo não indique isso, né? Inclusive articulando-se isso ao próprio eixo lá da denúncia, que teria sido a participação do ex-presidente Lula na condição de chefe do executivo nessas operações, nas transações que fizeram, né? Então, enfim. Então, o que é estranho, porque se eu me lembro bem, todas essas transações aí foram feitas em 2012, 2014, etc., quando ele já não era mais presidente, né? Eu não... Eu também achei, me chamou a atenção isso também, Piero, porque a história da medida provisória, mencionada pelo Barroso, em obter dictum, sem estar ali no mérito do julgamento, também foi coisa ali em 2012, sempre o governo Dilma, a história do BNDES, Angola, não sei o quê. Eu achei isso esquisito, mas ninguém questionou nada, até os bons policiais, Lewandowski e tal, quando o Barroso jogava essa de João sem braço ali, ele que entende dali bastante o que você estava falando, o pessoal não questionou. Mas olha só o que eu falava ainda agora, ó, a Mônica Bergamo botou aqui, vou ler a notinha dela, botar na tela, tá aqui, ó. No fim do dia, PT espera que suspeição de Moro seja aplicada a outros processos dele contra o Lula. Extensão possibilitará que supostas provas já colhidas contra o petista nos outros processos percam a validade. O que interessa é isso aqui, ó, na mesma. Apesar da decisão da corte, e quem caracterizou melhor foi a Mônica Bergamo, assim, que manteve válido o julgamento da parcialidade da segunda turma do Sérgio Moro, no caso do Triplex. Então, apesar da decisão de ontem, a suspeição ainda segue valendo apenas para o processo do Triplex. E aí o pessoal, em outra, a extensão possibilitará que todas as supostas provas já colhidas contra o Lula nos outros processos percam validade. Toda e qualquer investigação terá que recomeçar do zero. Isso é uma construção ainda a ser feita. Eu desconfio, como a gente viu uma concertação no judiciário desde o início, né, aquela história do voto combinado em Porto Alegre, toda a sintonia com a Câmara de Gás do STJ, etc. e tal, eu desconfio que não ia ter esse resultado ontem em Brasília, sem já saberem se Brasília aceitará a competência. Aí até havia uma dúvida minha, eu perguntei para o Fernando, que consultou pessoas que conhecem lá o TRF1, que é o seguinte, se iria para quem toca a chamada Lava Jato de Brasília, que é o juiz Valisney, ou se haveria sorteio? Em princípio é sorteio, não é isso, Fernando? Sim, em princípio é sorteio, e me parece que a tendência é que efetivamente ocorra dessa forma, Rômulo, porque, enfim, muito embora eu não tenha nenhum conhecimento mais aprofundado da denúncia nesses casos, certo? Eu acredito que não se pode... não há aí necessariamente essa vinculação ao Valisney, né? E o que dizem pessoas que estão mais acostumadas com a praça da vida nesse sentido é que, de fato, a decisão vai para, ou melhor dizendo, a distribuição vai para o sorteio, né, ordinário. Aí eu tenho uma dúvida aí em cascata, que é o seguinte, quem tem a relatoria desse futuro caso brasiliense subindo no STF?
Porque até aqui tudo era do Fachin, né? Assim como havia uma competência universal em Curitiba para corrupção, corrupção no Brasil, também havia uma relatoria universal do Fachin em tudo. Mas se começar, em tese, um processo novo ali, vai subindo, é para o Fachin, por que isso é importante? Porque tem uma outra variável aí também controlada, que é a história do Fachin. Do Fachin, não, era do Theory, né? Sim, originalmente. Não, então já começou isso. O sujeito era da primeira turma, aí foi para a segunda e agora quer voltar. Então tem essa variável. Aí eu não lembro de uma coisa. Como depois da morte do Theory, como é que foi parar na mão do Fachin? Foi sorteio, entre aspas? Porque a gente sabe que esses sorteios lá são viciados, né? Não, no caso ele pediu transferência para a segunda turma e herdou, não é isso, Fernando? Mais ou menos? Ficou vaga. Sim, na forma do. Sim, na forma do. Com um jeitão ali. Para não ter a redistribuição. Teria a redistribuição. Eu acho que teria, né, que ter a redistribuição na turma, mas no caso ele herdou os casos, não é isso, Fernando? Mais ou menos. Exatamente. E você herda o acervo de casos daquele que foi, né, no caso, deslocado da função. Digamos assim. Ele herdou, só desculpa encher com essa história, ele herdou porque o Theory era, vamos dizer assim, o mais, eu não sei como se fala isso em termos de tribunal, o mais novo ali da turma. E não, porque ele entrou na vaga, Piero, a vaga que se abriu, não é isso, Fernando? Com a vaga que se abriu com o passamento extemporâneo, né, do Theory Zavascki, ele vindo da primeira turma, ele entrou, foi como se fosse um substituto natural herdando os casos, certo, Fernando? Exato, exatamente, um acervo de casos, é uma questão de natureza basicamente administrativa, no caso. Então, aí entra a outra incerteza, que essa semana, por conta do julgamento, o Fachin anunciou que ele mudou de ideia, ele quer voltar para a primeira turma, e aí ficou uma dúvida, inclusive uma contradição, porque a assessoria do Fachin, consultada pelo G1, falou, não, se ele for, os casos ficam na turma. Mas um outro pronunciamento aí de alguém e tal, não sei o quê, também, de alguém oficial, não sei se é do STF e tal, já tinha dito, não, os casos vão junto com ele e tal. Eu não sei qual é a prática, sabe, Fernando? Quando alguém muda de turma, os casos vão junto. A gente teria que ver, inclusive, se os casos que ele tinha na primeira turma, quando ele mudou para a segunda, foram com ele ou não, enfim. Você tem ideia disso? Olha, eu não vou saber te dar uma resposta técnica estritamente baseada no que é aquela valha também. Mas assim, de uma maneira geral, e eu corroboro uma manifestação do Piero um pouco antes, né, no sentido de entender a maior parte, digamos, do aspecto formal dessa aderência à lei como uma mera desculpa para o cumprimento de um teatrinho cuja função comunicacional é outra. Né? Então, assim, na verdade, acaba sendo mais importante para a gente decifrar o teatrinho do que entender, quer dizer, entender aquilo que significa tecnicamente as decisões, obviamente, não deixa de ser importante, mas ter essa compreensão do teatrinho que é feito a partir desse mote, para utilizar assim, o termo na sua acepção poética, eu acho que é mais interessante, mais importante, inclusive, como ferramenta analítica. Então, aí concluindo o que eu mandei ontem para o Samuel, compartilhei no Twitter e nas mesmas plataformas, falei, olha, então... O áudio está um pouco... olha só, eles não iam se amarrar agora, né, na questão de fundo e na extensão da suspeição para os demais casos, porque certamente vai ser suscitado. E se eles se amarrassem agora, corre o risco de cair em contradição mais para frente, não que seja impeditivo, mas enfim, é sempre bom tentar evitar. O ponto relevante, né, que é para a gente entender, é que o mérito, se Sérgio Moro é suspeito ou não foi analisado ontem, a despeito de plantações de spin dados aí no Piguinho Vermelho. O que foi decidido na segunda turma, em princípio, segundo inclusive o PT teria dito que é o seu entendimento com Mônica Bergamo em off, né, as fontes nunca aparecem, é também que, em princípio, isso se aplica ao triplex, fica essa dúvida, para qual turma que vai, etc e tal. Você ia falar alguma coisa, Fernando? Está ouvindo bem agora? Está fechado o seu microfone, você fechou o seu microfone. Aí abre... Não, eu estou ouvindo ruídos robóticos aqui, basicamente. Piero, você me ouve bem? Eu acho que tá tranquilo. Faz com a mão aí, Piero. Tá... O meu tá ótimo. Tá, então tenta deve ser alguma coisa. Assim, começou uma chuva torrencial aqui pro meu lado. Interferência. Aqui começa a haver essas interferências. Ou então é um pulso eletromagnético do não sei se quer dizer. Quero crer, né? Quero crer que seja isso. E não um ataque, quer dizer... mas assim, estou escutando atravessado aqui um ruído robótico metálico
pelo que eu entendo você, pelas reações que eu estou vendo no vídeo aqui, vocês estão entendendo A gente está o que eu ouvindo estou você falando. perfeitamente, a imagem também está vindo bem. Eu Então, estou só entendendo algumas sílabas. o feedback está indo ao contrário. Então, vamos fazer o Você não seguinte. quer me tirar da sala e me mandar novamente Eu vou fazer isso, mas você pode sair por você mesmo. É só você fechar e voltar. Vou tirar você agora. O Ok. link é o mesmo. Aí vem aí no replay, o link é o mesmo. Só você voltar lá de acordo com o que foi enviado no seu Telegram. Aí, Piero, eu fiquei ontem tentando reconciliar, né, quebrando a cabeça aqui, depois de assistir aquilo tudo e depois de jantar, e conciliar aparentes contradições, porque a gente vem vendo desde o início dessa virada do Fachin, atuando na turma, o que foi discutido inclusive ontem, quando ele falou, olha, aquela história lá da decisão monocrática afetando, mandando o caso para o pleno, em vez de ser julgado a competência de Curitiba na segunda turma primeiro, de uma forma agressiva e tudo, quando o Lula, lá naquele discurso dele, né, depois dessa reversão, agradece ao Fachin e já começa aquele discurso no próprio Lula e dos advogados, e o STF restabelece o primado da lei, o império da lei, da Constituição no Brasil e tal. Aí, pensando, bom, esse pessoal é gato escaldado, mais o que a gente até acompanha, né, os jeitinhos e jeitões dados em todas as instâncias, inclusive no STF, como assim? Né? Não haveria que se falar em ingenuidade, ainda mais porque o pessoal aprendeu quebrando a cara na realidade. Eu falei, bom, qual é o objetivo, então, da gente ver manifestação supostamente do Lula, porque também, que eu saiba, não apareceu ele falando, é sempre nas agrocolunas, Lula está felicíssimo, Lula estourou champanhe, não sei o que e tal. É uma qualificação que tem que ser feita, não se sabe se de fato é. Mas, em princípio, né, não houve uma negativa com relação a esse tipo de plantação. Os próprios advogados falando, não, é histórico e tal, e com essa versão, o pleno confirmou a suspeição do Sérgio Moro. Não, o pleno falou, a gente não vai se manifestar, não seria o lugar de se manifestar sobre, então fica valendo a da segunda turma. E também deixa eu ver aqui, peraí. Voltou. Tá melhor agora, Fernando? Sim, agora perfeitamente. Não, agora voltou. Maravilha. Então, aí continuando. Então, assim, havendo uma simulação, eu acredito que a simulação, que não tem nenhuma carga pejorativa nesse sentido, né? Uma atuação, digamos assim, de um otimismo com relação à leitura que foi feita do julgamento de ontem, que foi, mais uma vez, extremamente agressivo. Quem ouviu o voto do Barroso, o voto do próprio Fachin, como já tinha sido outra vez, é difícil, né? Falar, como a Gleisi Hoffmann falou, olha, valeu esses 5 anos de luta, finalmente a nossa alma lavada. Não viu o que foi dito pelos ministros? Né? Inclusive vão julgar eventuais recursos da saga reiniciada em Brasília. Enfim, havia um quê de propaganda ali, certamente, quem assistiu esse pessoal. Mesmo aqueles que votaram favoravelmente à manutenção dos efeitos da suspeição, né, no caso especificamente do triplex ali, no desfiar dos seus votos ali, passaram uma mensagem, né, que pode ser utilizada justamente como nesse sentido lá que você já apontou algumas vezes de entendimento contra-majoritário do STF para gerar efeitos correspondentes de reação. Né? Exatamente. Sim. Inclusive aquela questão da customização da mensagem para as bolhas estanques. Então eu fiquei tentando pensar qual o objetivo dessa aparente propaganda do Lula, no que eu acredito que ele tem instruído os próprios advogados a se manifestarem dessa forma também, como se o jogo tivesse acabado. Qual é o objetivo desse tipo de coisa? Aí eu cheguei a essa formulação aqui, vou ler rapidinho, que eu coloquei nas redes sociais e pedi a opinião de ambos que vão poder falar para a gente agora, nesse momento, pensaram aí nas últimas horas sobre essa formulação aqui. O ganha, 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 uma dinâmica em que todos os atores envolvidos ganham, no STF. E o pirão de comida, o pirão do, não é piradão não, o pirão do Rato Rei. Rato Rei é aquele lá com os rabinhos amarrados, que vocês, pessoal, já conhecem. Eu botei objection, your honor. Você gosta aí de séries, de advogados, tá, sabe? Objeção, excelência, meritíssimo e tal. Pois é. Eis uma nova hipótese de trabalho sintetizando e concatenando formulações anteriores. Fato. É evidente que a champanhe... deixa eu pegar o fio do Twitter aqui com os prints aqui, eu acho que é melhor ilustrar. Vou ter que... cadê? Não, esse é o da Cassandra. Tá no meu outro navegador? Não, era esse aqui mesmo. Enfim, eu pego... tá no fio do Twitter aqui, para gente pegar o link do Twitter. Tá aqui. Pronto. Vamos lá para o Twitter, porque aí os prints ficam junto com o texto. Eu botei aqui,
Fato. É evidente que a champanhe, entre aspas, estourada ontem por Lula, pelo PT, pelos seus próprios advogados, como está aqui no print, Zanin e Valesca celebram um triunfo histórico de Lula no STF, vitória do direito sobre o arbítrio. E aí, eu não sei se isso aqui é uma liberdade do Brasil 171, botou, ex-juiz Sérgio Moro foi confirmado como suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal na perseguição. Não é bem assim como a gente já comentou. É fato que essa champanhe é cenográfica, daquelas estilo Projac, um recipiente em vez de vidro é de acrílico, a rolha em vez de cortiça é de isopor pintado e dentro, em vez de champanhe, tem xixi de gato, quente. É uma peça de propaganda, mais uma vez, sem nenhum juízo depreciativo, propaganda faz parte da política. Mas eu fiquei me perguntando isso, por quê, né? Propaganda para quem? Quem é o alvo dessa propaganda e para que fim? Fiquei quebrando minha cabeça. Aí eu falei, mas como conciliar essa postura, que eu acredito ser simulada, atuada, de ingenuidade, naive, para fora, que elogia o STF em choque frontal com as novas humilhações verbalizadas nos votos, entre aspas, dos ministros, enquanto a corte mostra, sem nenhum disfarce, para quem se dispõe além da manchete, hein, Fernando? Quem ficou ouvindo as horas e horas ali, os contornos da espada de Damocles, uma metáfora aí de uma ameaça que fica numa faca no pescoço, a espada de Damocles brasiliense armada sobre a cabeça de Lula ainda ontem. Enquanto eu tinha minha recompensa aí pelo esforço de ouvir Fachin e Barroso mergulhando nessa lindíssima bandeja de morangos espanhóis ontem à noite, ocorreu-me uma hipótese de dinâmica ganha-ganha-ganha, que a gente explica agora. Eu quero saber se Fernando e Piero Laine concordam. Se o alvo dessa propaganda de bobinha, né, como se fossem ingênuos, mais que a bolha difusa exposta ao Piguinho Vermelho, ao spin do Brasil 171 e satélites, for, na realidade, os partidos de esquerda e até de centro. Bem, certamente não parece algo para mobilizar a base, pelo contrário. O Lula, até aqui, a dinâmica dele tem sido de cima para baixo, que é o exato oposto da Cristina Kirchner, que faz aquela pressão de baixo para cima, aquelas imagens fantásticas, como essa daqui. Cada evento processual, ela botava centenas de milhares de pessoas, literalmente, de manhã cedo, embaixo de chuva e de frio, para mostrar, né, que o pessoal, mais importante que martelinho de madeira, capinha preta, é isso aqui, ó. Tem um peso um pouco maior. Então, a dinâmica do Lula sempre foi encontrada, sempre foi aquelas negociações nas salas, nos corredores, etc. e tal. Então, mas voltando aos demais partidos de esquerda e ao centro como alvo, nessa hipótese de trabalho que eu estou colocando aqui. No momento, e os diversos veículos dando conta disso, tanto a grande imprensa como a dita alternativa, se discutem alianças. A nacional, né, é certo, a história, né, vai ter o frentão, Lula candidato, mas o que parece interessar mais para mim nessa hipótese? As estaduais. Então, nesse momento, você dizer, eu tenho o líder das pesquisas para presidente, o Lula, e ele está habilitado para concorrer? Aí eu perguntei, habilitado quando? Em outubro de 2022 ou na eleição, se ela ocorresse na semana que vem? Então, mas nesse princípio, né, então, se as pessoas comprarem essa leitura ingênua do que ocorreu ontem, você dizer que você tem um líder já, né, encomendando o terno de posse é um enorme argumento de venda para alguém com que se discute entrar numa sociedade, uma parceria, certo? O que parece? Por exemplo, alguns aí, o PSB está em discussões, o PCdoB parece também, Flávio Dino dizendo que se o Lula for candidato, aí atrai fatalmente todo mundo, o próprio PSOL com essa história de poder haver um apoio a uma candidatura do Boulos ao governo do Estado de São Paulo, parecem dispostos a entrar nessa composição de palanques comuns. Imagine então os MDB e PSD, o Centrão, no Nordeste. Isso interessaria ao PT? Aí aqui foi a leitura que eu fiz aí dos atores no tal do ganha-ganha-ganha. Se a ambição do PT, e o Piero Laine ouviu, né, em alguma medida reflexo disso nas conversas que teve com o pessoal da campanha do Haddad de 2018, continuar sendo apenas a mesma de 2018, ou seja, apenas garantir o papel de maior MDB da nova ditadura, ou seja, o setor hegemônico na esquerda, à espera de um inverno conservador correr todo o seu curso. Vamos lembrar lá do Dirceu, quando ia para a cadeia mais uma vez, anos atrás, falou, não, isso aí veio para ficar aí 6, 10 anos, só depois aí de um tempo longo é que a gente pode voltar ao governo. Continua sendo essa a análise, mais do que a análise, né, o reflexo disso na atuação tática e estratégica do PT. Detalhe, Diga. O Dirceu andou repetindo isso.
Ah, é? Ele Eu estava não vi. falando a respeito de militares e etc e tal, esse ano. Importante Eu isso, ouvi hein? live dele, que acho que foi feita em janeiro ou fevereiro, já não lembro mais, onde ele dizia isso, que esse negócio veio para ficar por um longo período, e que não era uma coisa para ser pensada em termos de uma outra estratégia a longo prazo, não era uma coisa para amanhã, não. Importantíssimo isso, Piero. Muito obrigado. Inclusive, os dois sintam-se à vontade para interromper enquanto eu vou passando aqui os tópicos para a gente discutir. Mas, então, se o plano, então, continua sendo esse de ficar na oposição, oficialista, em alguma medida, MDB da nova ditadura, como a gente costuma chamar aqui, não é determinante se o nome de Lula vai estar efetivamente na urna, certo? Afinal, a ambição seria apenas ficar em segundo lugar, preservado, encastelado na oposição, entre aspas, na oposição bem limitada, parlamentar, aquela das plaquinhas coloridas, das notas de repúdio e das hashtags. E também em algumas máquinas estaduais, que têm os seus cargos em comissão do executivo, reflexos locais dos DAS. O que dispensa, ficar nas máquinas estaduais, na oposição parlamentar, dispensa entrar na briga pela presidência para valer. Aliás, se você quer ficar em segundo, recomendaria justamente o contrário. Não? Então esse seria o interesse que eu vejo a parte ganha do PT nessa venda ingênua aí de a gente acredita assim que o Lula vai ser candidato, vai ganhar, e começou a virada nessa semana. E o Lula? Vários atores manifestaram ceticismo, não apenas sobre se o Lula vai efetivamente concorrer, o nome dele vai estar lá na urna, como até mesmo em relação à sua efetiva vontade de fazer isso. A gente viu, notadamente, Joaquim Barbosa falar isso numa entrevista, e o César Maia também falar algo parecido numa entrevista também, as duas entrevistas, salvo engano, para a Folha de São Paulo. E alguns outros, inclusive em off, com quem se conversa, raposas velhas da política. A minha hipótese, eu já venho falando isso aqui, levando em conta o quê? Coisas objetivamente aferíveis. Levando em conta o que o Lula fez e relatou em 2018 a Mônica Bergamo, na primeira entrevista que ele dá na prisão, bem como o conselho que ele relatou que recebeu do seu amigo Nicolas Sarkozy a esse respeito, que também sofreu um processo de lawfare na França, e falou, no relato do Lula, aquela outra falou o seguinte, Sarkozy teria dito, Lula, lança logo a sua candidatura, porque aí você vira um alvo em movimento e tal, é assim que você tem que responder ao lawfare. Então, vendo uma candidatura como resposta à questão de politização do judiciário. Então, não é novidade se ele estivesse repetindo agora o que ele fez em 2018, inclusive, mais uma vez, na entrevista da Mônica Bergamo, ele fala aqui, uma das condições para que eu resolvesse lá no sindicato me entregar, Mônica, que havia lá dezenas, literalmente, de juros, falou, não tem chance, presidente, você indo preso, você não ser candidato. Então, em alguma medida, a eleição vai junto com você para o cárcere. O pessoal vai ter que conversar com você de alguma forma. Não foi o caso, como a gente viu depois. Então, eu estou olhando o passado e o que ele confidenciou que motivou ele a levar a candidatura, inclusive, a se acertar com o judiciário, naquela história do entra sábado, sai quarta-feira, etc. e tal. Então, teve a questão... se isso tivesse sendo repetido, mais uma vez o Lula operaria a sua candidatura e, mais do que isso, o potencial do tom que é dado a ela, potencial disruptivo, a depender de uma postura pró ou antissistema, como um seguro anti-prisão para si e para os seus. Lembrando que os 3 filhos estão aí com perseguições na esfera administrativa, penal e o irmão também. Qual seria a postura do Lula? O vovô fofo dos memes, esse que fala, né, o direito restabeleceu, o STF restabeleceu o primeiro da Constituição, etc. e tal, né, dobrando a aposta de que conflitos são resolvidos no STF, né, o Piero, conversando comigo nessa manhã, falava da importância disso, pode comentar aí já mais um pouquinho. Esse, então, super pró-sistema, defendendo a legitimidade do sistema, ou, mais uma vez, estou falando que o potencial, não estou falando que isso é provável, estou falando apenas que é possível, ou um homem-bomba ameaçando balançar o ainda delicado equilíbrio do castelo de cartas da nossa pós-democracia elcidiana. O Elcide, aquele herói aí da Reconquista na Espanha, que era alguém já morto, que era colocado em cima do cavalo, porque assim mesmo morto assustava os mouros, né? A Constituição de 88, o sistema de 88 da Nova República já morreu, está insepulto e o pessoal continua fingindo que está vivo. Resolve minha interpretação. Eu acho que resolvida essa espada de Damocles penal com relação ao Lula, a faca no pescoço do Lula e da família, nessa hipótese, o Lula ficaria satisfeito, disposto a passar a uma aposentadoria, né, com a Janja e as postagens no Instagram. E qual seria o ganho para STF generais, a sinergia? É que marquei todo mundo, hein? Nessa postagem do Twitter, eu acho interessante quem estiver assistindo ir lá, retweetar e fazer um comentário embaixo, que eu fiz questão de marcar
Todo mundo que eu estou citando aqui está marcadinho aqui. Inclusive, até o Nicolas Sarkozy eu marquei. Olha aí eu me achando. Marquei o Nicolas Sarkozy. Eu estou acompanhando, você está falando aqui, eu estou acompanhando pela postagem, ela olha só, então. Para ajudar até a enxergar melhor a sua linha de argumentação aqui. É isso aí, quero saber se está aprovado ou reprovado. Olha só. Aí eu marquei que no general bateu todo mundo, general Heleno, general Mourão e Vilas Boas, lá, que confidenciou que há uma sinergia entre a gerontocracia e o generalato. Então, bom, é até dispensável explicar qual é o ganho deles, mas, de qualquer forma, vamos explicar para quem é mais lentinho. Controlam, assim, daqui até lá, a postura do Lula. O único ator político com mais potencial disruptivo. Por quê? Inegavelmente, o Lula tem densidade eleitoral, até um crítico como o Nildo Rodrigues fala, o Nildo fala, ele não é liderança política, não é liderança de massa, mas é um líder eleitoral. Bom, que ele é um líder eleitoral, ninguém nega. Então aí as pesquisas atuais até para confirmar isso. É o único ator no Brasil que tem relevância internacional, que faz manchete, faz carta de solidariedade, manifestação de chefes de Estado de governo, etc. e tal. Tem a questão da lista VIP do Banestado, que pessoas do PT, ou pelo menos o Zé Dirceu, isso passou pela mão dele. Afinal, na autobiografia do Zé Dirceu, ele dá os metadados. Ele diz quantas contas são, quantos bancos são e tal, só não dá os nomes que a gente quer. Mas, enfim, eu acho que por quem quer que isso tenha passado, né, certamente guardou uma cópia. Eu acho. Então tem essa questão da lista VIP do Banestado, a gente viu como isso é problemático, né? Ninguém ousa perguntar o Luiz Roberto Barroso sobre a origem dos 2 milhões de dólares remetidos por ele ilegalmente naquele mega esquema. E o sujeito ontem, né, sendo a mulher de César, ele botando o dedo e falando isso não é política, isso é crime e tal. E ninguém pergunta para o sujeito a origem do dinheiro. É isso que eu quero saber. Até hoje, ninguém se autoriza a isso. Nível de disfarçatez, de hipocrisia, assim, impressionantes. Mas para ver como o Banestado continua atualíssimo o potencial ofensivo, hein? Ô Zé, eu quero os dados, para além dos metadados, Dirceu. Pois é. Então, Banestado, mais do que isso, os documentos do Odebrecht na Suíça, Piero, isso desmontava aquele discurso do Barroso. O Barroso veio e falou, longe de mim ser antipolítica, porque isso aí, vindo do mensalão ao petrolão, comprando maiorias, vendendo medida provisória, isenção, isso não é política, isso é crime, é até uma ofensa falar para os políticos de bem, que isso é política e tal, política da Grécia Antiga, é mais nobre arte, etc e tal. Mas peraí, né? Ele diz que. Aí, pra dizer que ele é isentão, o Piero, ele fala: não, isso foi PT, mas também é o PSDB. Não, mas eu quero sair do sistema partidário, eu quero falar da corrupção dos outros poderes, no judiciário, na procuradoria, dos generais, e onde que a gente pode encontrar isso bonitinho? E a gente sabe até porque saiu na imprensa. A lista dos documentos da Odebrecht na Suíça. Afinal, a Odebrecht, quando queria fazer uma pressão lá pro Fachin agilizar a aceitação do acordo de leniência, eles voluntariamente fizeram um pincelado, olha aqui os nomes do topo do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que receberam uma grana aqui. Desde 2016, enquanto a gente discute aqui, eu vou pegar o print, mostrar, saiu na Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Terra. O Fachin, que o Barroso falou, ele é uma pessoa corretíssima e elegantérrimo, além de tudo. Pois é, esse Fachin elegantérrimo e agredido pela corrupção, ele até agora não fez nada com relação a essa listinha que o Odebrecht entregou das dezenas de nomes, centenas, eu acho, de nomes da alta cúpula do Judiciário, do Ministério Público, e que até de generais que tocavam projetos bilionários. Mas o aviltamento dele pela corrupção é seletivo? É só dos políticos, estrito senso, e não dos outros poderes? Esquisita essa história. Então, a lista do Odebrecht acabava com aquele discurso do Barroso. Fernando. De qualquer forma, Rômulo, assim, é só até para que o expressional, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que muitas vezes não tem, enfim, o ferramental, né, do juridiquês para acompanhar, mas assim, é que eu entendo que isso tudo pode ser, obviamente, objeto de uma ação concertada politicamente, para fazer pressão politicamente, na instância politicamente adequada de fazê-lo, né? Não sei exatamente em que medida a gente poderia falar aí de uma correlação de forças que favorecesse uma ação do ex-presidente Lula nesse sentido. Mas no caso específico que foi decidido ontem, né, é bom que a gente só assim, de certa forma, voltando aqui para a questão que é um tanto mais pedestre, um tanto mais trivial, um tanto mais comum, né? E que, na verdade, assim, eu já vinha até antecipando já há algum tempo a solução, porque me parecia muito
óbvio, e a sequência de eventos a se desdobrar daquilo, a suspeição ficou circunscrita ao caso do triplex, e os demais têm efetivamente os seus atos decisórios anulados e voltam à instrução de onde devem ser reconstruídos na ordem na ordem dos eventos processuais, na ordem processual determinada pelo Código, para serem efetivamente refeitos. E é apenas nesse campo lá que a defesa do presidente Lula poderá, eventualmente, esgrimir esses argumentos com relação ao... Como é que eu digo? Esses argumentos com relação à suspeição, né? A suspeição do presidente Lula. Eu tenho dúvidas, junto com outros juristas também, que eu tenho consultado a esse respeito, se efetivamente seria possível que houvesse tempo hábil para refazer todos os processos até o momento de bloquear uma eventual candidatura do Lula. Talvez, assim, talvez eu divija um tanto da sua leitura nesse sentido, porque eu já tenho comigo que talvez esteja se desenhando aí uma saída em que ele próprio vá fazer esse papel, ou então que ele é levado para um segundo turno sem o Bolsonaro para legitimar uma terceira via que seja escolhida para essa função. Entende? Olha, se for assim, a chapa Moro Santos Cruz, meu Deus, imagina. Exato. É porque, veja, assim, de um ponto de vista, se você se mantiver distrito ao aspecto estritamente formal da decisão, assim, do seu resultado como resultado processual, no jogo processual, não tem nada a censurar na defesa de que ela comemore. Eu reprovo, de certa forma, a falta de sobriedade na comemoração de alguns, né? Mas vá lá pelas euforias né, das afecções partidárias, enfim, você ter essa manifestação. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é que essa discussão ela volta lá para a base, certo? Certamente ela vai voltar para a base, ela vai ter que ser refeita nessa ordem, e não é possível deixar de dizer que há, enfim, pelo menos em tese, uma tendência dos juízes e dos tribunais de respeitarem as decisões que são tomadas, mesmo que não seja aí no caso, como é no caso, né? Não se trata nem de súmula vinculante, nem de entendimento simulado de qualquer outra forma, muito menos ainda de ação de sistema de controle de constitucionalidade. Mas a decisão da segunda turma tem um peso, e isso há de ter lá a sua gravidade na hora de uma decisão da primeira instância, dizer simplesmente que vai refazer toda a instrução. Quer dizer, é um argumento muito forte. E é justamente por esse caminho processual que eu vejo que a defesa do presidente Lula pode voltar para a segunda turma. Você estava perguntando lá atrás sobre, né, se havia uma questão de prevenção processual. Sim, existe nesse caso, porque o que seria invocado aí seria justamente a competência da segunda turma. Mas acredito que a defesa do presidente Lula há de lidar com essa questão com muita parcimônia, porque eu não sei se seria do interesse dela voltar com essa questão direto para o pleno do Supremo Tribunal Federal. De toda forma, me parece, Rômulo e Piero, a partir disso tudo, que a gente tem um joguinho aí que está bem controlado e que cada um aciona alguns botõezinhos que tem nas mãos, sabe? O Lula tem aí vamos colocar aí num bom português, um cabresto, mas é um cabresto frouxinho, é um cabresto que está ali, digamos, soltinho na mão de quem está segurando, que pode denotar por outra via aí, sei lá, uma reinserção dele no jogo, uma outra função, não sei, talvez tenha sido ele próprio a anunciar isso lá na entrevista com o Reinaldo Azevedo, não sei.
Pois é, em que termos? Deixo para vocês especularem a respeito disso. Bom, mas assim, não é tanta especulação, Fernando. Formal, não é tanta especulação, inclusive está em linha com o que eu estava falando agora. Ó. Então, diga, por favor, Pierre. Não, termina aí. Depois eu quero dar um palpite um pouco mais longo. Assim, então, voltando aí ao ganho, está terminando já. Voltando ao ganho para os generais, mais do que para os generais, para a sinergia. Tá aqui, eu vou continuar escutando vocês aqui, mas vou pegar um copo d'água aqui que a garganta... Vai lá. Então, o Lula, né, incontestavelmente, por que ele tem um potencial disruptivo? É a densidade eleitoral, repercussão internacional, banestado, documentos do Odebrecht, com os nomes do Judiciário e das Forças Armadas. Você pode passar por uma postura totalmente pró-sistema, né? E em que isso manifesta em nomes? Marco de Lisboa, assinado para economia, história de economia mista na Caixa Econômica, Correios, e até aí pessoas do PT falaram, não, o que passou, passou, né? Aliás, quem falou isso foi o Aires Brito, hein? Você lembra? Aquela história dizendo que o golpe, em vez de golpe, era uma palavra muito forte, que tinha que falar em pausa democrática. Então, aquela pausa democrática, passou, né? Aí volta a democracia, passou, né? Então, aí Marcos de Lisboa e esse aceno de não alterar nada do que foi feito durante o golpe, e isso no plano econômico. No ponto de vista político institucional, Joaquim Barbosa. E também no método urnas positivo e operante. O encontro marcado adiado para outubro de 2022. E então esse programa, né, a forma como até aqui vem sendo usada essa rédea um pouco frouxa, como falou, né, não tem sido muito esticada, não está sendo tensionada. É o programa TINA, There is no alternative, não há alternativa colocada ao eleitor. Ademais, as ambições parlamentares estaduais de um PT MDB da nova ditadura garantem a renovação da parceria com a Justiça Eleitoral e agora também com generais na venda para o populacho da urna mágica brasileira, aquela que desafia as leis universais de segurança desse sistema. Mais que isso, garante, olha como é importante aí, Piero, garante o monopólio do ceticismo antissistema sobre isso, a urna, e sobre tudo mais para o boneco apresentado pela sinergia à cidadania. Sinergia nos termos colocados pelo general Vilas Boas. A sinergia de aristocracias generais. Hoje o boneco é o Bolsonaro e vice Mourão. Quem sabe amanhã é o Sérgio Moro e o general Santos Cruz. Sérgio Moro, que foi derrotado pelos poderosos, como falou lá o Barroso, falou, esse pessoal roubou, sequer pediu desculpa, inclusive, eles não aceitam nenhuma proposta assim, o que passou, daqui pra frente não roubem. Não, eles querem continuar roubando, né? Aliás, eu lembrei muito ontem, Fernando, quando eu via aquela encenação do Barroso, da expressão que você usou na semana passada, do zapistão, né? Isso aí, o pessoal fazendo recorte, isso aí vai bombar no zapistão, certo? Você já não está bombando, certamente. Né? Ele fez direto para o WhatsApp aquela manifestação ontem. Aí aqui, ó, nessa hipótese de trabalho, não estaria desenhado uma dinâmica ganha a sinergia STF, Generalato, Lula e PT? Pró-sistema? Isso não poderia ajudar a explicar a simulação de ingenuidade de Lula, aparentemente repassada como instrução até para as manifestações dos seus advogados, diante do que o STF ora desenha para Lula e para as eleições, com todas as restrições ao emprego desse termo de 2022? O próprio Cristiano Zanin, certa vez disse a mim, que era a perspectiva de poder do Lula, ou seja, as implicações políticas dos processos penais que levava à sabotagem e complicações de toda sorte nos processos, inclusive sabotagem dentro do próprio PT. Sobre isso, será que esses atores conversando se entendem? Conversando a gente se entende? Quem é a gente se entende? Ganha uma porção de morangos espanhóis tão bonitos como esse da foto, e não uma dose de xixi de gato quente? Quem observou que nessa tal dinâmica ganha, não entra o Brasil e os seus 200 milhões de almas. Mas qual é a lógica? É a do rato rei e a do farinha pouca, meu pirão primeiro? Bem, nesse caso, eu vou fazer que nem série, aí não CSI não, aquele lado do Law and Order, Objection, Your Honor. Eu tenho objeções fortíssimas a esse entendimento por cima que não contempla o Brasil, né, os ativos da soberania brasileira e, sobretudo, o bem-estar dos 210 milhões de almas. Fernando, algum comentário tópico, senão a gente passa aí para a análise do nosso mestre contra-efetuador da guerra híbrida. Não, era só nesse sentido mesmo, de que a sua análise me parece bem adequada mesmo. É uma dinâmica de ganha, não entra o Brasil e suas 210 milhões de almas, como você colocou aqui, pelo menos não nesse sentido forte de uma defesa
da nossa indústria de semicondutores, dos nossos campos de petróleo, do nosso potencial energético, da nossa biodiversidade, enfim, de todos esses ativos que conformam aquilo que a gente tem como disponibilidade de gerenciamento do futuro coletivo, que é a nossa própria soberania, né? Talvez a gente negocie aí um churrasquinho e uma cervejinha, que está de bom tamanho, vamos convir a essa altura do campeonato, né? Se a gente se leva por certa visão catastrofista das coisas aí, né? Como eu tenho ouvido de muita gente. Mas é isso, o meu comentário tópico é esse. Vá lá, Piero. Olha só, antes do Piero entrar no comentário longo, eu só vou perguntar para o Piero o seguinte: a gente teve uma discussão mais uma vez nessa manhã sobre o seguinte: toda vez que tem alguma coisa que aparenta uma vitória tática do Lula no judiciário, a gente se pergunta, não é só você, Piero, muita gente se pergunta, será que finalmente o Lula não pegou esses documentos do Odebrecht na Suíça, isso vem sendo usado de forma discreta, como alavanca e tal? Eu vou manifestar mais uma vez aqui o meu ceticismo. Por quê? Com relação a isso. Por quê? De acordo com o que saiu na coluna do Jamil Chad, correspondente do UOL aqui na Suíça, que tem fontes na Procuradoria-Geral da República, e nessa publicação que ele fez em fevereiro, algumas semanas atrás, a sua fonte ali claramente eram os advogados, o Cristiano Zanin e a Valesca falam que agora eles iam fazer a solicitação ao judiciário. Eu acho que não teve tempo suficiente, a justiça suíça não é mais rápida, mas assim, também não é tanto, para dado inclusive o caráter sensível desses documentos. Por quê? Falava aí, no aspecto geopolítico. Dario Messer está ali e foi enterrado em Curitiba por quê? E o que ele opera, que inclusive opera na Suíça. Tem essas questões também. Os processos da Lava Jato no Brasil, primeiro você dá isso para o Lula, você dá elementos de que a cooperação do Estado suíço com o Estado brasileiro levou a uma fraude, uma falsificação, que deu lastro na volta da Suíça ao pedido de congelamentos de bens aqui na Suíça, diversas contas de brasileiros, etc. Que deu aí lastro para diversas ações que estão correndo aqui. Então isso seria problemático para a dinâmica do judiciário suíço, diversos advogados. Eu acho que uma notícia dessa tão assim impactante, por mais que a gente tenha consultado aqui e formalmente só dê para saber se foi deferido ou mais uma vez indeferido, como foi pedido no âmbito da Procuradoria da Suíça, só o próprio Lula, a sua defesa poderiam dizer como está isso. Ninguém pergunta, só quem pergunta é a gente. Então, em princípio, não diz. A última vez que a gente conversou sobre isso, inclusive com o Cristiano Zanin aqui no programa, foi aquela altura da primeira negativa da Procuradoria. Ele falou que ia fazer um pedido de reconsideração. Isso foi no primeiro semestre do ano passado. Aí, só de lá para cá, em fevereiro desse ano, é que passou-se a etapa seguinte, que ele já tinha anunciado do que seria feito naquela altura, se houvesse uma negativa. Eu perguntei isso, ele falou, não. Se houver a negativa na reconsideração, aí a gente vai ao judiciário. Mas não, passou o ano passado inteiro, a não ser que tenha demorado 8 meses a reconsideração. Mas, em princípio, sendo correto o que é apresentado na coluna do Jamil Chad em fevereiro, só agora teria sido pedido ao judiciário suíço. Eu acho muito difícil, sinceramente, aquela história do lawfare se comete com lawfare, como a gente mostrou com a Cristina aqui, eu acho muito difícil que de boas o Estado suíço entregue essa questão com essas repercussões, geopolítica, Dario Messer e todo o problema no judiciário suíço, sem uma pressão. Não vou dizer que o Lula vai conseguir botar 100 mil pessoas na rua aqui, mas enfim, sem nenhuma pressão, de boa, eles vão entregar, já foi negado na Procuradoria-Geral. O juiz seria muito diferente com relação a isso, gerando esse embaraço para o Estado suíço, que colaborou para uma fraude transnacional? Acho difícil, permaneço cético, e acho que na Rádio Corredor, teria tido alguma manifestação aqui no meio jurídico e, em princípio, consultando aí pessoas que atuam no meio, não é o caso. Ninguém sabe dessa história, então isso me leva a crer que tenha sido negativo. Mas tudo bem, a gente se pergunta agora. Não seria legal o pessoal dizer como é que tá isso? Mas ninguém pergunta, só a gente pergunta. Então, Piero, passo para você a bola. Não sei se tem uma consideração sobre essa questão. Você sempre se anima. Toda vez que você diz, será que eles não pegaram? Será que não recebeu? Não. Na verdade, eu acho que eu me reposicionei em relação a isso, em função das coisas que eu pensei agora, enquanto vocês falavam e ao longo do dia também. E algo que tem a ver com essa ideia da defesa estar comemorando, em primeiro lugar, e em segundo, disso que o Fernando falou algum tempo atrás, que é talvez um reposicionamento do Lula no jogo. Mas, assim, eu não quero relacionar isso direto com a questão se ganha ou não ganha a eleição, porque eu acho que isso
assim, a gente tem que deixar para um segundo plano isso. E olhar para uma outra coisa que são os acontecimentos que estão se fabricando nesse exato momento. Então, a primeira coisa, em relação a isso, tudo do Zanin que você está falando, eu estou me inspirando nele, aqui. É o livro dele, tá? Em qual autoria? Com Rafael Valim? E com a Valesca, né? A esposa dele, o Lawfare, que é um ótimo livro, diga-se de passagem. Inclusive com tradução para o inglês também, já foi publicado fora. Tradução para o inglês. Está sendo feita pela Routledge, ele publicou isso até no Facebook dele. Acho que em fevereiro foi a publicação, portanto foi quando eles devem ter acertado isso. Mas ele fala aqui, claramente, entre as páginas 26 e 29, eu vou resumir aqui a argumentação, que, em rigor, o lawfare é alguma coisa que é externa ao ponto de vista do direito. Ele não pode ser resolvido internamente pelo próprio direito. Ou seja, o lawfare só é possível de ser combatido através de armas. Ele está falando de armas mesmo, porque o lawfare é a junção de law com warfare, com o campo da guerra. Ele fala em guerra híbrida aqui, fala em tudo isso. Com armas que são externas ao campo do direito. É impossível resolver isso internamente ao campo do direito. Ele prossegue no livro dele aqui, todo o desenvolvimento da argumentação dele e da parte dele, ele que foi lá para os Estados Unidos, ele fez entrevista com o pessoal da África do Sul, com antropólogos, com juristas, com um monte de gente, pegou literatura militar a respeito do lawfare. Ele mostra que isso tudo foi parte de um desenvolvimento de uma grande estratégia americana, elaborada a partir do fim dos anos 90, mas cujo impulsionamento foi a partir de 2001, do 11 de setembro, a coisa do contra-terrorismo, e o lawfare visava ser algo que se adaptasse àquele famoso ponto da estratégia do Departamento de Defesa americana, que é o que eles chamam de domínio do espectro total, que é juntar o campo jurídico, político, econômico e militar numa coisa só e tentar fazer, a partir das armas do direito e do direito internacional, esses planos, vamos dizer assim, uma extensão dos planos geopolíticos americanos. Portanto, toda a coisa americana aqui está muito evidente no livro dele. Isso está sendo falado assim, a maior parte das páginas é dedicada a mostrar como os Estados Unidos montou essa estratégia de guerra, para no fim do livro chegar e falar a respeito do caso do Lula. Pois bem, então a gente chega a essa primeira questão em relação à comemoração da própria defesa, porque ela soltou como nota para o Jornal Nacional ontem, e que foi amplamente repetida na Globo News hoje cedo, que foi uma vitória do direito sobre a arbitrariedade. Portanto, o que a defesa, que eu imagino que está sendo autorizada pelo próprio cliente Lula, está fazendo, é um giro de 180 graus, ou um reposicionamento do Lula a respeito da própria teoria do lawfare que foi usada em relação a ele. Ou seja, se foi possível obter uma vitória dentro do campo do direito, então não foi lawfare o que se aplicou ao caso dele. Ou então algo aconteceu aí que a gente não pode dizer. Ou ainda há um nível de disputa do lawfare que está fora do radar e que está sendo disputado e que está se conformando, obviamente, em decisões jurídicas, certo? Ainda obedecendo a própria lógica do lawfare, ou seja, foi eles algo não querem resolvido num outro nível. Isso, ou eles não querem mais falar disso. Não pelo Código do Direito, não. Resolveram apagar o rastro do lawfare e dizer que a coisa, então, se dá agora no plano da justiça. Mas veja, aí, Piero,
como só te interrompendo um instantinho, mas veja como isso corrobora assim uma ideia também, ao mesmo tempo, de recuperação da própria imagem do STF, porque não é possível também a gente fazer É aí que eu deixar ia de chegar. lado que tem essa operação de resgate em curso, que inclui, inclusive, passagens do nosso Gilmar Mendes aí, do nosso de quem quiser, pelos veículos aí, GGN, 71. Mas é exatamente aí que eu ia chegar. Por quê? Porque vamos imaginar que isso, na verdade, é só como que a gente chama? Um campo de emulação que ocorre ainda dentro do lawfare. Então, eles produziram, vamos dizer assim, o discurso da vitória triunfante na justiça, mas a gente ainda está dentro do lawfare. E aí, o que eu fui levado a pensar? Rômulo e Fernando e o pessoal que está aí assistindo. Antes de tudo, para o lawfare funcionar, os Estados Unidos precisam de uma justiça nos países que eles aplicam, funcionando de acordo com os termos deles. Eles não podem ver uma situação que nem essa que está ocorrendo dentro do campo argentino. Eles olham para o quintal argentino e dizem, olha, isso que aconteceu lá não pode acontecer aí no Brasil. Então, que alternativas a gente pode ter para dispor isso? A gente pode, sei lá, explodir tudo ali dentro, ou pode tentar produzir uma conversão do Lula ao campo de aliado do direito, ao campo de quem está endossando o campo do direito, que foi exatamente quem, vamos dizer assim, ferrou ele esse tempo todo. Quer dizer, é uma virada de discurso de 180 graus. Ou seja, de certa maneira, a gente pode pensar isso como com ou sem querer, aí eu não tenho como falar, como uma espécie de cooptação do Lula, no sentido de ser a pessoa que hoje em dia é que mais está produzindo um voto de confiança para o STF, que é isso que o Fernando acabou de dizer. Então, olha o que acontece, se a gente for olhar muitas das reações. A primeira, Sérgio Moro virou suspeito e imparcial por decreto, como se antes ele não fosse. O que acontece? Todo mundo saiu na publicação de que agora a gente tem a prova concreta de que Sérgio Moro é suspeito e imparcial. Imparcial não é, parcial. ao contrário, parcial. Quer dizer, como se dependesse do aval da justiça, da validação da justiça para esse processo se confirmar, como se isso não fosse uma luta política. E, em segundo, o discurso do próprio Lula acredita na justiça como solução final. Ele sempre falou isso, que ia resolver o problema dele dentro do campo da justiça. Acontece que o próprio advogado dele não acreditava nisso quando ele publica esse livro. Ou seja, tem algo aqui que está muito contraditório no meio desse discurso. Parece que é como alguém que tem um urso de estimação e ele tem um ataque de fúria e a pessoa continua passando a mão na cabeça dele como... Então, Piero, olha que coisa só, maluca que acontece. dando exemplo nesse reposicionamento, olha uma figura que foi mencionada na política que ontem estava presente ali no discurso do Barroso. O Joaquim Barbosa. Parece essa história de negociação. Um PSB, ele próprio falando, que poderia fazer parte. O Barroso lembrou, e ele fez questão de vincular o mensalão e o julgamento do mensalão como se fosse um contínuo do Petrolão, SIC, né, etc. e tal, e falando como que o discurso do PT, aqui falando que o golpe começou, na verdade, no julgamento do mensalão de 2002, ali que é a inflexão, ali que acabou o Estado de Direito, etc. e tal, como é que fica agora o Joaquim Barbosa junto? Né? E o Barroso fazendo todo o tributo lá ao legado do Joaquim Barbosa, etc. e tal, né? Realmente você vê umas questões assim que, para quem tem coerência analítica ao longo do tempo, ficam complicadas. Pois é, mas veja só. Então, vamos voltar a essa linha. O que os generais precisam? Enfim, se a gente pensar o plano deles no amplo espectro, o
que é de fazer aquilo que a gente sempre chama de reboot do Estado, etc. E tal. Eles não precisam estar lá nos cargos, ocupando ministérios. Assim, eu ainda não consigo ver que esse é o objetivo final deles. Eu acho que esse monte de emprego que eles criaram, esses cabides de emprego e tudo, são um meio de produzir cooptação entre os próprios pares das Forças Armadas, que não conseguem enxergar a situação toda, é adesismo puro, né? Mas eu acho que a ideia, se é essa que a gente sempre falou, de produzir um Estado profundo Tabajara, aí, que é uma coisa que não existia, porque esse campo estava muito desorganizado aqui no Brasil, eles, como a gente sempre falou, eles vão precisar da caneta do judiciário funcionando para que eles possam manipular essa situação de longe, sem ser, vamos dizer assim, expostos, né, como os atores que estão gerenciando essa situação. Por isso eles precisam... Sinergicamente, por meio da abordagem indireta. Exato. E para eles, é simplesmente céu de brigadeiro não ter absolutamente ninguém mais contestando o plano jurídico. Então, veja, o que vai ser agora? O Moro vai dizer que ele vai bancar a posição do sujeito que vai dizer que a justiça não é justa? Vai ser o Moro que vai se lançar candidato dizendo que o STF é uma farsa? Pode ser. Será que realmente a gente vai ver um giro tão grande assim de posições em que o Moro passa a ser o cara que vai começar a dizer que a justiça é parcial? E ele assume a posição que era a posição do Lula em 2018? Porque agora o que o Lula está fazendo, de certa Moro maneira, antissistema, é repetir a posição que o Haddad produziu em 2018, quando o Bolsonaro falou que aquele negócio todo era uma fraude, o Haddad falou que nunca, imagina, como não? As instituições estão funcionando. E o que o Lula está fazendo aqui é exatamente isso, dizendo, olha como as instituições estão funcionando, olha como a gente tem que acreditar nelas, olha como no fim a justiça vence. O que de maneira alguma, como Luiz Fernando, pessoal, é garantia de que o Lula vai ganhar a eleição em 2018, que vai disputar a eleição em 2018, que vai 22. Ser... Olha o ato falha aí, 22, voltando, a falha da Matrix, voltando. Que ele vai ser o cara em 22. Eu não há garantia nenhuma nisso, até porque você precisa fazer um trabalho ideológico tão absolutamente de engenharia reversa ideológica, monstruoso, para fazer as pessoas passarem o rodo naqueles 5, 6 anos de Jornal Nacional mostrando aquele esgoto com dólar saindo e a cara do Lula estampado ali, que assim, eu acho que é complicado você fazer isso. Mas o fato dele agora estar produzindo esse endosso à situação da justiça é muito mais relevante do que a justiça está produzindo qualquer jogada a respeito de suspeição de Moro, etc. e tal. Ou seja, eu acho que agora a gente tem uma situação onde, de fato, as coisas tendem a entrar num solo menos... como se dizer, você precisa estabilizar um pouco mais as posições, talvez, se bem que não sei. Mas que, de fato, eu acho o seguinte, a gente precisa considerar, Ramos, os Estados Unidos olhando para a situação da Argentina e vendo o potencial que seria Lula produzir alguma coisa semelhante aqui. E se perguntar se não é mais fácil para eles abrir a chance para um Lula sair nessa posição agora de ser uma pessoa que, enfim, olha, faz aí o teu acordo e tudo bem. A gente segura a onda desse negócio aqui, contanto que a coisa não se mexa depois, e aí entra tudo que você falou. Marcos Lisboa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, enfim, só nesse ponto, veja bem, eu não quero dizer com isso que eu estou aqui acenando com a bandeirinha de que Lula vai ganhar. Mas eu acho que a gente precisa estar na nossa mirada aqui, ver essas possibilidades todas, que não são de um reposicionamento, mas que são
de uma emulação de situação dentro do processo que ainda ocorre, do grande processo de lawfare, guerra híbrida e tal, como mostra o próprio livro do Zenin. Ou seja, eu acho que ele agora tem que se explicar, ou explicar onde está o erro, se está no que ele disse antes ou se está agora. Eu acho que a bola está com ele. Mas, Piero, isso é um problema para quem procura coerência ao longo do tempo, né? E também, evidentemente, casamento entre ação e discurso, que é um vício que a gente tem aqui, digamos assim. Você falava da questão de convencer as pessoas nessa virada simbólica. Tem pessoas em particular. Eu fico, por exemplo, me perguntando como seria uma solenidade, um Lula presidente de 2023, em que tivesse os ministros do STF, Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, depois do que foi falado ontem. E também ficaria, assim, queria saber como é que se daria, eventos entre os comandantes das Forças Armadas, o generalato, com um chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas, Lula, diante desse discurso, que esse aqui é o que saiu, mas é o que foi trabalhado nos quartéis durante anos e anos. Aliás, como fala o nosso mestre contra-efetuador, a primeira guerra híbrida foi dentro dos quartéis. Eu vou tocar mais uma vez para as pessoas que ontem falaram, virou tudo e tal, o discurso público do atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, sobre a situação eleitoral do Lula. É verdade. Agora, só vamos pensar numa outra coisa, Ramos. Não chega a ter o mesmo grau de complicação, mas vamos dizer o seguinte, os militares têm o mesmo problema para produzir a desacoplagem do Bolsonaro. Verdade. Ou seja, que eles fizeram o acoplamento e aí eles vão ter que produzir um efeito bomba qualquer que vai fazer a desacoplagem. Eu ainda aposto que eles vão lançar a mão do argumento corrupção e, enfim, alguma hora a faca que está no pescoço vai ter que atravessar. Via CPI? Não acho que vai ser via CPI, não. Porque mistura outras coisas, né? Você viu um fato, vão descobrir alguma coisa muito escabrosa, vai vazar alguma coisa que não pode ser só do filho, tem que ser alguma coisa que seja um escândalo, porque fora da palavra-chave corrupção, e isso o Barroso foi ontem um mestre em articular esse discurso, né, a ponto de indexar as demais falas. Você viu a preocupação, a defensiva que o Lewandowski ficou depois da fala dele? Porque essa ainda é a palavra que é o combustível para toda a ação política no Brasil. A corrupção no Brasil hoje é quase como você falar em judeu na Alemanha da década de 30, entendeu? Está se referindo, Piero, às enumerações das ações da Lava Jato que o Barroso fez no voto dele ontem, é isso? Não, eu estou falando porque é o seguinte, ele falou o tempo inteiro isso, foi um discurso retórico, assim, eu quase que depois do que eu ouvi o Barroso falando ontem, eu já não achei que vai ser o Moro, não, o próximo candidato a presidente, vai ser o Barroso. Porque, assim, retórica... Bom, ele cumpre o requisito que eu aprendi, né, que aqueles têm as vulnerabilidades para chamarem ele para uma conversa, né, em mais de um plano, inclusive. Então, esse requisito de poder ser operável, ele já cumpre, Piero. Eu acho assim, eu falei, porra, esse cara é bom de retórica, esse cara aí no debate, isso eu sempre falei. Ele não a César vai, do que é de César, né? Não vai ser que nem o Moro tropegando no português dele. O Barroso, enfim, ele bota qualquer um no bolso, ele só não bota o Gilmar, né? Você vê que o Lewandowski gaguejou para responder ele depois. Foi. Não sabia o que falar, estava com aquele negócio da PUC ali, aquele estudo, para falar a coisa mais óbvia que todo mundo sabe, que detonou milhões de empregos, que acabou com a Petrobras, que acabou com a engenharia nacional. Ele precisa ficar olhando para o lado para tentar ler aquele negócio. Foi um horror. Horrível. Piero, o que são dados diante da moral? Né? O roubo, tal, não adianta. Quando o Barroso vira e fala, então você é a favor da corrupção? Você é contra o combate à corrupção? Acabou, matou. Assim, é muito difícil. Esse duelo. Gente. E o Zapistão estará devidamente alimentado de material para as suas edições. Então, assim, isso eu acho, para ter o desligamento do Bolsonaro, para provocar isso, vai ter que ser alguma coisa nessa chave. Assim, não vai, assim, você vê que eles soltam a conta-gotas, isso desde o primeiro dia que ele está no governo, é cheque da Michelle, é Queiroz, vão jogando para o entorno, você entendeu?
regime de aproximações sucessivas lá Então, nessa perspectiva, Piero, então não restaria, portanto, apenas a mão que puxasse o laço e o apertasse no final, quer dizer, reunisse todos os nós ali, né, nesse fechamento, quer Mas dizer, essa mão já seria menos uma questão da espera de um evento específico e mais de um cálculo político. A mão já tem, a mão que grampeia todo mundo. A mão tem o grampeador na mão. Sim. É que esquenta o grampo, inclusive. Que esquenta o grampo. O que essa mão precisa calcular, eu acho que ela não sabe fazer isso tão bem, e nem é infalível, é o timing para essas coisas todas acontecerem. Agora, eu não sei se essa mão está disposta a reabilitar o Lula como ela está disposta a queimar o Bolsonaro, porque isso ela está. Isso eu tenho certeza que ela está. Porque essa conversa aí de que militar é uma coisa, Bolsonaro é outra, que eles soltam todo santo dia, assim, né? Que a imprensa caiu nessa onda, repete isso quase como um mantra, né? Enfim. Não repetia que se o Bolsonaro saísse, não assumiu o Mourão e as eleições diretas, nos 2 primeiros anos, dá incrível. Esse plantão tudo dá. Mas, Piero, até porque as duas coisas estão vinculadas. A gente lembra, inclusive, daquela ato falho, uma confidência que foi da Urubu da OTAN, Cristiane Amanpour, falando que o Lula era o gladiador. A gente lembra daquele final do gladiador, quando o imperador malvadão morria, o gladiador não virava imperador, morria junto, os dois morriam juntos, você passava por uma nova era. Então, quando o Barroso virou ontem e fala, eu não sou contra a política, porque PT, PSDB, PP, todo mundo é corrupto e tal. Sobra quem, né? Sobra quem? A quem está na lista do Odebrecht, etc e tal. Então, descartando-se essa política, ele fala, não, os bons políticos, é uma ofensa os bons políticos e tal. Você não pode descartar o Bolsonaro nessa chave, se está correto isso, e o fim do gladiador lá antecipado pela Urubu da OTAN, Cristiane Amanpour, tem que sair os dois ali na chave da corrupção, quem sabe, se não for mais... Agora você já está lançando o Luiz Roberto Barroso para a presidência da República. Hein? Pelo amor de Deus, só me faltava essa. Mas que ele cumpre todos os requisitos, cumpre, né? Todas as passagens dele lá, ele tem também um calcanhar de barro, mais de um, enfim, não é? Seja como for, a nossa análise agora do campo político tem que levar em consideração o fato da rédea solta que o Lula está e do prospecto relativamente positivo no que diz respeito, pelo menos, a esses processos para ele. Ainda que, quer dizer, permaneça a espada de Damocles aí sobre a cabeça dele e, obviamente, que não haja obrigatoriedade de adesão à jurisprudência da segunda turma pelos juízes de piso, com certeza há uma força moral aí, vamos dizer, nessa decisão, pelo menos, que pode, sem dúvida nenhuma, constranger no sentido de uma decisão de, em cada caso e na medida das solicitações da defesa, se deferir os efeitos da suspeição para anular, como é do feitio do Instituto, todos os atos processuais, redevolvendo os processos à fase da denúncia, né, de recebimento da denúncia. E isso tem que ser visto nesse desenho geral aí que vocês já estão dando há algum tempo, com o qual eu, enfim, concordo e endosso na minha leitura, e com o qual eu tento, assim... E relativamente ao qual eu vejo mais ou menos se desenhando isso, se não como um presente futuro certo, quer dizer, se não como certeza de que no futuro o Lula vai concorrer e vai, né, longe disso, como você já tinha falado aí antes, Pedro, mas pelo menos a abertura da possibilidade de que ele venha cumprir essa função ou, não sei... Passa aí seu destino de gladiador. Mesmo que seja uns poucos meses. Agora, olha as possibilidades. Você já imaginou se o Lula está concorrendo aí no primeiro turno, a primeira instância de Brasília, vai e condena o cara? Você está entendendo que... Foi o que a gente estava discutindo aqui de manhã, Piero, a questão da cronologia, porque é diferente de 2018, em que a lápide ali foi em janeiro, lá com a confirmação do TRF4, porque a gente já viu esse filme, então a gente já tem um recall de falar, é assim que vai acabar. No que saiu uma confirmação, então assim, qual foi o cronograma lá? 2017, junho ou julho, é a sentença do triplex,
em janeiro a confirmação. Aí você fala, bom, então se for para manter a mesma cronologia, tem que ser em junho ou julho desse ano, a convalidação da instrução lá pelo juiz de primeiro grau da Justiça Federal de Brasília, para em janeiro de 2022 o TRF da primeira região confirmar. Não é bem assim, pode ser mais para frente, porque no que vier a convalidação e a confirmação, todo mundo vai falar, não, então, inclusive a pressão interna, falando, não há um discurso no PT de que o grande erro do Lula foi não ter largado e lançado o Haddad antes, não sei o que e tal. No que vier, a primeira fala assim, não, mas a gente já sabe como termina, a gente já viu 2018, então tem que substituir e tal, então não precisa repetir a cronologia, fica mais liberto. Agora eu vou trazer um fator adicional, só concluir esse, Piero, que é o seguinte. Não, só uma pergunta. Só uma pergunta. Porque todo o discurso hoje, e que esse foi para o Jornal Nacional, é que o Moro fez uma cruzada pessoal para tirar o Lula da eleição. E a Globo está batendo nessa tecla, inclusive dizendo que o Moro fez, a grande cagada do Moro foi ter aceitado o cargo no governo do Bolsonaro. Então está personalizando o Moro, livrando a cara de toda a estrutura, esqueceram do Gebran, etc., esqueceram o resto do judiciário que entrou junto, esqueceram os procuradores, mas vamos dizer, tudo está sendo fulanizado em cima do Moro. E aí, se de repente, no pico do primeiro turno, a Justiça de Brasília vai lá e pá, joga esse balde de água fria, como vai ficar? Eles vão dizer o quê? Que agora é o juiz fulano de tal, lá de Brasília, que está numa cruzada contra o Lula? Vamos repetir esse discurso? Vai pegar? Agora, é um risco que se corre, entendeu? Eu acho que seria uma derrota para o Lula ser condenado em Brasília, num nível, assim, absurdo. Porque vai acabar o argumento de que ponta que o Moro, com 14 anos, já tinha a obsessão de acabar com toda a esquerda do Brasil, como eu já ouvi, que isso foi construído na adolescência dele pelo pai dele, que era um cara da Arena, reacionário, que estava empenhado em produzir o comando de caça aos comunistas versão pós-ditadura de novo. Bom, um discurso publicizado, Piero, inclusive acho que o próprio Deltan Dallagnol em uma entrevista, é o seguinte: tanto os procuradores como Sérgio Moro viraram campeões paladinos de corrupção com a frustração do Banestado. Quando o Banestado eles foram atrás e viram o poder reagir e acabar com tudo, falaram, não, a gente tem que fazer uma coisa muito amarrada para pegar esse pessoal na esquina e tal. Então, assim, aí foi lá, aí não é mais o pessoal do Banestado frustrado. Aí quem sabe, Piero, não volte o Haddad para dizer que foi um erro judicial, que vai ser revisto certamente nas Cortes Superiores, como ele fez em 2018 com relação ao Sérgio Moro. Bom, eles podem fazer, mas assim, eu tendo a acreditar que isso enfraqueceria o Lula, como eles vão enfraquecer Bolsonaro, isso está na cara. Isso, se é que o Lula não enfraquece automaticamente quando enfraquecer o Bolsonaro, porque estão, enfim, produzindo um atarrachamento entre os dois, artificial, é óbvio, mas enfim, não é isso que se fez o tempo inteiro? Construções artificiais que hipostasearam, né? Viraram realidade concreta. Enfim. Ô Piero, na atualidade esse não é o discurso oficial do PT de dizer que só o Lula derrota o Bolsonaro? Fora isso, né? Isso está tendo endosso interno, né? O que é um outro problema, porque, enfim, você não está vendo proposta construtiva nenhuma saindo dali, né? Não dá para ser anti só. Senão a terceira via ganha. Terceira via. Bota aspa aí, né? Exatamente. Bom, eu vou colocar aqui o videozinho de 30 segundos do general Hamilton Mourão, presidente, descrevendo, né, na visão que foi vendida, massificada dentro dos quartéis, o que seria Lula. Vamos ouvir aqui. Das Forças Armadas é essa questão. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, usou o cargo em proveito próprio da sua família para desviar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar a esse cargo? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Vamos ter um ladrão no comandante? Pode. Esse cara está fora. Bom, isso aí não está em todo... Peraí, fechei meu microfone ou não? Não, tá aberto. Isso aí não está em todo semelhante com o discurso do Luiz Roberto Barroso ontem, Piero? Eu não ouvi agora, porque, enfim, só esclarecendo o pessoal, quando o Rômulo bota, a gente
Só vê no replay depois, mas você Só vê no lembra, replay você depois, lembra. porque tem uns 20 segundos de delay, Tem né? um lag, tem um delay. Tem um lag. Mas é isso. Assim, realmente é difícil de ver essa situação. Teria que ter, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que perceber nas construções de imprensa que a gente vai ver nos próximos 3, 4 meses. Se eles não engrenarem alguma coisa muito bombástica para a reabilitação moral total do Lula, a ponto de que o discurso do Barroso não se encaixe mais nele, eu acho que eu tendo a ficar cada vez mais cético da possibilidade, inclusive, dele ser candidato. Ou se ele for candidato, de não explodir, disso já não está... de não ser, como que a gente chama? Um avião em rota de colisão pré-programada, com alguma coisa que já está sendo pensada lá para frente. Olha só, com relação a Cenourinho, incentivo para o Lula cumprir esse papel pró-sistema e de convalidador, credenciador do judiciário e das instituições funcionam, e o direito venceu o arbítrio, nas palavras de um dos autores do livro referencial sobre o lawfare. Se a instrução não for convalidada em Brasília, Fernando, aquela história da prescrição volta a... Né, todo mundo estava lá, é a prescrição e tal. Bom, primeiro a gente tem que ver aquela história da jurisprudência, para o que é que vale a jurisprudência como, né, exigindo-se coerência disso no STF. A gente viu, né, prisão em segunda instância, vai, volta e tal, e outras coisas. Mas, enfim, em princípio, a lavagem de dinheiro é crime permanente, com isso, essa história da prescrição, pela idade do Lula e tal, não estaria aplicável. Mas também para aumentar o processo. Aqui veio o processo especificamente em relação à denúncia, o que se alude em cada denúncia em relação a esse conteúdo específico para aferir em cada um deles o quanto se aplica o raciocínio, mas sim, em princípio, esse é o raciocínio adequado. Eu quero dizer isso apenas para diferenciar, porque cada um é um objeto. Você tem lá o sítio de Atibaia, você tem lá o Instituto Lula, e você tem lá doações do Instituto Lula, né? Eu não sei em que medida que especificamente o crime de lavagem de dinheiro está empenhado aí na denúncia de cada um desses crimes, né? Mas, sim, sem dúvida nenhuma, tem um fundo aí que tem a ver com essa questão, e é possível que seja essa uma saída também, né, da forma jurídica para se perpetuar, digamos assim, o martírio. Mas, se bem que não é necessário isso, basicamente, né? Não é estritamente necessário isso, porque a gente sabe que tem outros processos aí também que podem vir caminhando, não sei se com o mesmo potencial exclusivo desse, mas que podem eventualmente... O que vale é a forma, né? A gente já sabe disso. Pierre, olha como tem uma solução que você pode trabalhar essa questão simbólica, inclusive com essa questão da customização para as bolhas. Se você sair por uma tecnicalidade dessa na frente, falando assim, não, o Lula não foi inocentado, prescreveu, né? Então o juiz vai lá. Primeiro vai depender dessa questão da convalidação ou não. Então, essa conversa de bastidor, concretizando isso na frente, é um elemento que você pode chegar a uma solução que contempla todo mundo, resolve a questão penal, mas não resolve a questão simbólica. Então, tudo isso aí certamente está motivando esse tipo de conversa. Agora, a gente tem um ceticismo, porque aprendemos com o passado, com relação se esse pessoal cumpre o acordo do fio do bigode, que era a base da nova república. Acordos são cumpridos. Esse pessoal não cumpre, eles roem acordo. Lembra o senhor entra no sábado, sai na quarta-feira? Eles prometem e não entregam, né? Então, a gente aprendeu com isso vendo de longe. Será que o pessoal que viu a traição dos acordos no fio do bigode não aprendeu com isso? Mas certamente vai entrar essa história daí, do convalido ou não, prescrição ou não, etc. e tal. Tudo isso está na mão de quem quer que herde esses processos lá na Justiça Federal de Brasília. O Fernando, eu queria perguntar o seguinte para você também, que a gente discutiu isso brevemente. Será que esse é o momento, lá em Brasília, já que você vai discutir isso, de convalidação ou não, de suscitar algo que, à primeira vista, para quem nos ouve, vai achar esquisito, mas suscitar a suspeição do próprio Ministério Público? Então, Rômulo, como estratégia de defesa, assim, pelo que eu já andei conversando, isso foi algo que a gente sustentou lá atrás, porque, no fim das contas, a colusão, quer dizer, o conluio, né, realizado entre a acusação e o magistrado, no caso, né, o juiz,
apontam aí para a fabricação, inclusive, de elementos da denúncia, né? Agora, assim, os especialistas em processo penal que eu tenho consultado a respeito dessa questão em particular me falam que esse seria um caminho um pouco árduo, seria mais ou menos como a face norte do K9 de se escalar. E a defesa do ex-presidente Lula precisa ser cuidadosa na utilização dos recursos que ela tem à mão aí. Ela não vai poder, pelo menos também na interpretação dessas pessoas que eu consulto, não vai poder utilizar diretamente essa decisão da suspeição como se fosse uma espécie de tiro de bazucas. É mais interessante eles tentarem resolver isso no piso do que levar de volta para o Supremo Tribunal Federal. Então, eles vão ter que ser cuidadosos no que diz respeito a isso. Esse caso, essa coisa da suspeição do Ministério Público tem um elemento dificultador em particular, porque é função institucional do Ministério Público promover o manejo, né, da ação penal pública incondicionada, de modo que ele quer dizer, seria mais ou menos como acusá-lo por levar a efeito uma função que é a função dele próprio, né? Porque a acusação em si, ela pode ser considerada válida ou não, ela pode ser, enfim, aceita ou não, a denúncia pode ser ou não aceita, a depender da avaliação que faça o magistrado dos elementos de prova, de convicção que ele tenha colocados diante de si. Mas eu acho que a defesa do ex-presidente Lula deve muito provavelmente deixar esse assunto de mão, sobretudo se, como me parece, certa composição já está feita e os resultados disso estão se colhendo aí juridicamente nessa liberação que ele está tendo, né? Uma liberação condicional, uma liberação dentro aí de certos limites que a gente está discutindo aqui, justamente, mas algo que ele vai poder, sem dúvida nenhuma, usar em benefício próprio. Se isso vai se reverter ou se vai se manifestar em última instância como algo que aproveite também os interesses políticos da República Federativa do Brasil, da soberania da República Federativa do Brasil, né, para além dos interesses eleitorais estritamente relacionados à vinculação, né, do presidente Lula ao Partido dos Trabalhadores, quer dizer, mais ou menos naquele sentido que o Nildo Orix fala, se ele vai despertar para o cumprimento da sua função histórica no meio desse processo e realizar aquilo que a gente tem expectativa, é uma outra questão, né? Mas, assim, sendo objetivo com relação a essa questão pontual, eu refleti melhor, porque eu mesmo havia levantado essa bola, a gente vinha discutindo isso antes, e, assim, nessas minhas discussões, acabei entendendo que não seria um caminho muito interessante para a defesa, né? Certo. Olha só, eu queria trazer aqui aquela questão, né, de uma reprimenda do aluno ao ex é para sempre, né? Ex-professor Luiz Roberto Barroso. Eu venho comentando, inclusive, já tenho o retorno de fato com uma manifestação pública. Me chamou a atenção a falta de lógica intrínseca no raciocínio do Luiz Roberto Barroso ontem, com relação aos chats hackeados, à Lava Jato, né? Porque ele fez questão de reafirmar aquela história, Pedro, a integridade não pode ser, né, tal, pode ter sido editado, mas para excusá-lo, ele esqueceu isso, mas depois, para tentar salvar, passar pano para o Sérgio Moro, aí não, aí valia. Então, me chamou a atenção isso aqui, ó, inclusive porque ele disse que o Cristiano Zanin teria dito publicamente que não houve, ao contrário do que o Arara Hecker afirmou numa entrevista ao Brasil 171, orientação do Luiz Roberto Barroso ao procurador Deltan Dallagnol. Eu desconhecia essa manifestação, mas de fato o Matheus Olmo achou, foi lá no Conjur, tá isso aqui, ó, mas você vê que foi bem declaração de advogado isso aqui, mas eu quero falar. Ó, então, o Barroso negou, assim que o Hecker falou isso, ó, Luiz Roberto Barroso e Zanin negam que o ministro tem orientado Dallagnol, publicado em 16 de fevereiro de 2021 lá no Conjur. Aí aqui embaixo, ó, da Encontra F, cadê aqui do Zanin? Deixa eu dar um Ctrl F de novo, ó, peraí, Zanin, pronto. O que ele falou aqui, ó, cadê? Tá, ó, do que eu li até agora... Não há diálogo em que o ministro oriente o procurador, mas não falou que não há diálogo entre o ministro e o procurador, né? Do que eu li, não tem
essa orientação, mas achei bem de advogado. Aliás, quem me ensinou isso também foi o Barroso, ele falou assim, a resposta do advogado para qualquer pergunta é depende. Sempre vai ser cordial. Ele me ensinou isso, né? Ele me ensinou isso lá. Então, eu não esqueci as lições dele. Parece que ele esqueceu ou só lembra delas quando elas convêm. Mas então, me chamou a atenção isso. Cadê aqui que eu botei? Ele vai e fala a custódia não foi mantida, né? Então, falou assim, não, mas ninguém tem. Mas na hora dele, ele falou, não, então, inclusive, o próprio Zanin falou que eu não fiz essa orientação, então, mas quem garante que a orientação não foi apagada? Não é isso que ele está falando? Apagou, editou, botou coisa, tirou? Mas por que a integridade serve para escusá-lo, mas depois a integridade não serve para mostrar a promiscuidade entre acusação e juiz, né? Essa é a coerência que a gente cobra. Agora, esse é o momento em que ele ficou especialmente irritado, o Barroso, o que seria absolutamente óbvio, porque é a menção a ele próprio, mas vamos lembrar que o Bolsonaro veio com uma coisa que poderia ser uma indireta a respeito dessa mesma matéria aí, que foi a ligação do Barroso com o Deltan Dallagnol. Ontem? Não, aquele outro dia lá, você lembra quando ele falou, que a gente até pescou isso? Quando o Bolsonaro disse, por que motivo mesmo, meu Deus do céu, que o STF tinha alguma questão, aí você tinha sugerido que podia ser o Banestado, e eu até falei, não, eu não acho que é o Banestado, isso aí tem mais a ver com aquela história que o Reinaldo Azevedo... e foi naquele quebra-queixo dele com o pessoal ali, os populares, entre aspas, na porta, Barroso, a gente sabe o seu passado, suas vulnerabilidades e tal. Mostrei, acho que foi semana passada ou retrasada aí, aquela coisa... Foi. Então, eu acho assim que o Barroso já está com esse troço entalado na garganta e mandou ver ali também por conta disso. Aliás, da onde que o Reinaldo Azevedo ia tirar isso também do nada? Isso está lá nos diálogos, não é não? Olha só, vamos relembrar então aqui, porque eu achei que... Acho que o Zanin não viu? Não, então, mas ele falou sobre a orientação e do que ele viu, pode ser que ele não tivesse visto naquela altura. Mas tá aqui, o tweet que eu coloquei ontem, o Barroso fez questão de registrar na telinha da TV que o Cristiano Zanin, mais uma vez, marquei todo mundo nesse fio, Então ajuda a gente a mostrar o peso da Web 3.0 nesse fio. Eu falei, de posse dos chats da Lava Jato, eu mostrei aqui o pronunciamento de fato ao conjuro, a declaração, dos chats da Lava Jato no Telegram, teria afirmado ser falso o relato de que o Barroso orientava procuradores de Deltan Dallagnol, em particular na Lava Jato. E, de fato, o Zanin declarou isso em fevereiro ao Conjur. Aí eu perguntei, alguém achou isso? Eu não vi, mas já me mandaram. Aí eu perguntei o seguinte, falar de... Se é nessa questão de orientação, falar então de supostas mensagens picantes trocadas entre Barroso e Deltan Dallagnol, aludidas por Reinaldo Azevedo, então... Aí é que não vai mesmo, né? Então, eu peguei aqui o print, aqui, esse artigo aqui é antológico, e mais uma vez, eu recomendo que eu já recomendei. No dia que ele publicou isso, tanto aqui, 16 de julho de 2019, eu recomendo que você vá lá ver o programa do Reinaldo Azevedo na rádio, em que ele lê, dando entonações, risinhos, explicando algumas referências culturais para quem não é do babado, né? Por exemplo, essa aqui, que tá aqui, que ele cita o fado português que estranha a forma de vida. Isso aqui, talvez quem anda do babado não entenda o que o Reinaldo Azevedo, que eu acho que entende do babado, quis dizer com isso, entendeu? Então, eu recomendo que você veja a explicação das referências culturais na narração que ele faz desse artigo nesse dia, nessa data aqui, 16 de julho de 2019, na rádio. Então, teve esse, né, daqui a estratégia de Deltan, o sedutor e o jantar coquetel na casa do Barroso. Ele fala aqui de pregas, fala de penetração, não sei o que, umas coisas assim, né? Coisas de duplo sentido, digamos. E aí depois, não foi a única vez não, depois ele fez isso aqui, laços estreitados em Oxford, em 2016, fizeram Barroso orientador de Deltan. Mas ele está falando de orientador também, então não sei, será que o Zanin não tinha lido isso ainda? Mas aí você vê, nessa segunda matéria, ele fez não sei se foi ele, ou se ele pediu alguém, mas uma montagem, até tosca, eu faria esse tipo de montagem, mas o que interessa não é nem sequer a simplicidade, mas é que botou boquinha com boquinha e tal. Olha, enfim, eu em princípio, eu tenho uma lei, uma minha, que é o seguinte, eu não trato dessas questões de pessoas com orientações homoafetivas, expondo que a gente sabe se essa pessoa está na arena da política e não instrumentaliza a homofobia para se projetar, sendo que essa pessoa está garantida na esfera de poder e quem vai pagar o pato não é ela pela exacerbação, né, e aumento da perseguição a gays. Mas nesse caso aqui, tem, em princípio, uma razão de Estado. Enfim, a gente está vendo para o caminho Brasil e o papel. Eu não posso afirmar, nunca vi, não sei, mas
são boatos que correm, né, na advocacia do Rio de Janeiro, até na própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com relação, não sei se procede ou não, enfim, em princípio o ministro é casado, tem filhos, mas isso nunca foi impeditivo. Não sei se é o caso, mas o fato é que há publicações aí do Reinaldo Azevedo, do material que foi entregue. Inclusive, queria trazer o seguinte, o Barroso falou, inclusive o advogado que teve acesso aos chats, ele bota a mão no fogo, que eu não participei. Todos os ministros do STF receberam chat, o Lewandowski abriu para todos, então todo mundo teve acesso a isso, dá para saber se tem, não tem, o que foi aludido ali. Agora, o Reinaldo Azevedo, jornalista experiente, ele se exporia dessa forma, se ele não tivesse visto, aí a gente pode entrar na discussão. Não, foi o hacker que digitou, inventou isso e tal. Agora... Ele viu como, no acordo que o Intercept fez com a Folha de São Paulo, ele foi um dos 2 ou 3... repórteres da Folha que recebeu, entendeu? Agora, vamos apagar toda a questão que está no entorno disso e ficar só com essa palavra. Se ele falou orientou, orientação, tá pronto, a palavra está lá. Acabou a história. Mas aquela altura da entrevista o Zanin não tinha lido. Ele falou, do que eu li, ainda não tem orientação e tal, mas aí... Né? Mas agora ele já sabe. Ele podia, depois do negócio, ter contestado. Não foi para isso que ele pediu a palavra ontem. Enfim, é aquela questão que nem eu comentava aqui, muita gente ficou danada comigo, o pessoal que joga no meu time, quando a gente expôs aquela questão do relato que a gente ouviu, de que uma das alavancas operadas contra então o presidente do STF, Carmen Lúcia, para não colocar em pauta o julgamento da prisão em segunda instância, era, né, a sua... enfim, também é rumor, nunca vi fazendo, enfim, mas havia, né, inclusive, assim como na advocacia do Rio de Janeiro, no acadêmico, as pessoas falam isso, em Belo Horizonte também o pessoal já antes falava da Carmen Lúcia e tal, não sei o quê, a sua homoafetividade, relação com a companheira, que, segundo os relatos brasileiros, teria sido registrado em mídia, não sei em que nível, o que foi registrado, e seria usado para pressioná-la com outros elementos também. Àquela altura, como era um affaire d'État, uma questão publicíssima de uma presidente de um poder estar, segundo o relato, sendo pressionada, aí outra questão, se ela cedeu ou não à pressão, mas haveria uma tentativa de pressão usando esses aspectos, aí aquilo deixa de ser uma questão de alcova porque está implicando diretamente os destinos políticos maiores da República Federativa do Brasil. Da mesma forma, se qualquer ação do Barroso pudesse ser sendo pautada por esse tipo, e vamos lembrar aqui, alguém que foi deputado, que preside um partido, PTB, Roberto Jefferson, Bob Jeff, ele deu entrevista em rádio falando coisas vulgares, dizendo, esse eu nunca ouvi, outros rumores sim, mas dizendo que o apelido do Barroso na UERJ seria Lulu Boca de Veludo, porque só quer saber de mamar. É um deputado, presidente de partido que falou isso, não sou eu. Nunca ouvi, estudei na UERJ, graduação, pós-graduação, nunca ouvi, não sei se é invenção do Roberto Jefferson, mas enfim, são coisas que estão faladas, enfim, se a gente não ouviu até essa história de orientação, que dirá esse tipo de coisa. Fica no recado, aí no dog whistle do Bolsonaro falando na porta lá do Palácio do Planalto pro pessoal apaisana, essa história do sabemos os seus segredos e tal. Esse ponto específico de todas essas coisas aí, eu prefiro me abster. É melhor mesmo. Você também prefere se abster, certo, Fernando? Não, eu me reservo apenas a falar que, muito certamente, como já mencionei aqui antes, né, na nossa conversa, há níveis de operação do jogo aí que não são dados e acesso, que não estão aparecendo. Né? A gente vê que tem uns gaps aí porque você compara um ponto de partido X e você calcula aí as possibilidades dadas e vê, né, que está faltando alguma coisa. Mas, assim, especificamente o que está sendo operado. Bom, eu vou precisar ir embora, minha gente. Vamos concluir. Eu queria dizer o seguinte só. Quando tem esses tipos de sinalizações que permitem o pessoal aplicar com tudo o seu viés de confirmação e achar que tudo deu certo, que é o ponto de inflexão, em geral, nada pode ser... Cara, contra viés cognitivos não há argumentos. Estuda que você vai chegar a essa conclusão. A pessoa que disse que contra fatos não há argumentos, ela nunca estudou certamente viés cognitivos. É a maior falácia que existe. Agora, nesse momento não adianta, não há o que falar. Agora eu lembro que vai ver, cruza, a gente falou aqui, coerência ao longo do tempo. Cruze, as pessoas estão falando, agora virou, tetra, com as pessoas que lá em abril, maio e junho, estavam comprando e vendendo a história em cima da pesquisa Vox Populi, com os mesmos analistas políticos do 7-1, dizendo que não só o Haddad ia ganhar, mas que ia ganhar no primeiro turno.
Não são as mesmas pessoas? A gente não viu o que aconteceu depois? Então, estou falando, não vai demorar muito. Em algumas semanas, se de fato que a gente está falando aqui... E mais uma vez, Piero, a gente não crava, a gente não faz aposta, não somos nada. Nós trouxemos cenários alternativos, inclusive, tentando hierarquizar, e nisso a gente pode acertar ou errar, o que é mais provável, do mais provável para o menos provável. Em princípio, o que a gente traz aqui como mais provável... se vier a se confirmar, já nas próximas semanas e meses, quando é essa história do Brasília, a manifestação e tal, a gente já deve ver uma reversão dessa certeza de que aqui foi o ponto de inflexão e virou. Então, enfim, não adianta, nesse momento não adianta, você tem que deixar a Catarse, o pessoal do viés de confirmação, mas é o mesmo pessoal, em princípio, que lá não só acreditou, como vendia que o Haddad não só ganhava, estava eleito, como estava eleito no primeiro turno, com base em pesquisa, em análises do pessoal lá do 171. Chegou a se citar um estudo da USP, não? Indicando 99% de chance do Haddad ganhar, exatamente. Não, chegaram a falar que é porque ele formava um casal lindo com a Manuela Dávila, que era impossível qualquer outro chegar perto daquele casal de telenovela. É isso aí. Mas, Rômulo, só para antes de você fechar isso, eu queria, porque você falou lá no começo, né, dessa coisa da comemoração, tornou a tocar aí, eu tinha falado para vocês que eu acho que, enfim, né, é justo que façam suas comemorações, mas é sempre bom lembrar, muita gente se tornou comum, né, falar carpe diem e dar um certo sentido positivo para o carpe diem, mas é sempre... Assim, normalmente não se lembra, não se coloca em questão o fato de que esse é um ditado que vem do período da decadência latina e que ele se devia a um encurtamento do horizonte da vida e não propriamente digamos assim, de uma exortação moral a que você aproveite melhor as suas possibilidades, né? A comemoração, acho que podia ter sido feita de uma forma um pouco mais sóbria, talvez, levando em consideração, quer dizer, se levassem efetivamente a sério as condições de lawfare que foram dadas desde o princípio como sendo o cenário em que o presidente Lula estava trancado, né? Estava trancafiado. Então, o que mudou nisso aí realmente me escapa completamente, não arriscaria. Exatamente. Para concluir, um meta-comentário. Ontem, aí sim, eu vaticinei, podia ter errado, mas acertei. O show do Barroso teve uma audiência baixíssima. Eu fiz o print aqui, na hora que ele estava lá mais virulento, 1.790... Baixou mais, depois chegou a 1.600. As pessoas assistindo... Tá na tela aqui? Deixa eu ver. Acho que tá enquadrado. Deixa eu ver, peraí. Ó, aqui, ó, 1.700, depois... não tá enquadrado, não. Chegou a 1.600 e pouco a audiência no canal oficial da TV Justiça. Então, uma audiência baixa, e eu brinquei aqui falando o seguinte, ó, audiência baixíssima para esse show do Barroso, de cinismo, direto para o Jornal Nacional, mais do que para o Jornal Nacional, para o Zapistão, como mencionou aí a Fernando Gomes. Falei, pois o Duplo Expresso dará muito mais audiência amanhã com Pepe Escobar, Querulani, Eduardo Jovió e Fernando Gomes, a partir das 14 horas. Dito e feito, tá aqui, ó, cadê o printzinho aqui que eu fiz? Passamos aí, chegamos a 2.200 pessoas e tal. Enfim, mas, eis que na tela de administrador, ele continua me dizendo, tá aqui, ó, 2.100, chegou a 2.200. Ele continua me dizendo que ninguém assistiu o programa até agora. Por isso eu peço, é a sua última possibilidade no ao vivo de manifestar, dizendo que você sim assistiu esse programa, você existe. Então, volta daqui a um pouquinho também, deixa aí na seção de comentários, isso é importantíssimo, porque a única coisa que a gente tem como fraudar é o comentário. Inclusive me mostraram, durante a transmissão, olha isso, Piero e Fernando Gomes, que é o SoftBank, as pessoas estão tentando retweetar o tweet com o programa no Twitter, e o Twitter deixa que apareça o retweet no perfil das pessoas, mas na contagem não aparece. Várias pessoas me marcaram aqui no Twitter durante isso. Então, eles fraudam os números de retweet, de curtida, tiram as curtidas depois, mas comentário não tem como, em princípio. Então, por favor, é importante deixar comentário embaixo do fio da transmissão do programa no Twitter e também na postagem do Facebook e nos comentários no YouTube. Dá essa força e ajuda a gente a desmoralizar a censura algorítmica da Big Tech. Lembrando que Sybil Edmonds, a nossa amiga que ajudou a gente a ficar com uma desconfiançazinha lá no Vaza Jato, ela foi banida do Twitter, e também a nossa amiga Splift ontem foi banida. Sabe por quê, Piero? Porque ela foi questionar aquele tweet do general Santos Cruz, lá falando dele, porque a corrupção, falou, mas vem cá, e você tal, banida do Twitter, porque ousou questionar o general Santos Cruz. Ó tempora, ó mores, esses são os tempos, e por isso tem que ir para o canal do Telegram, para o VK Russo e para a nossa lista de e-mail.
Bom fim de semana, amigo astronauta, e até a nossa próxima transmissão.